Neste episódio, a gente bateu um papo com Elon Arraes e Michel Tawil, num especial do Dia dos Pais, para o alto e avante! Um é tabelião e é empreendedor. Sim. O outro é empreendedor e precisa usar o cartório com frequência. Como é passar o cartório de pai para filho? É só teu filho estudar e ser aprovado no concurso. Existe um dado do IBGE que diz que 55% das empresas não conseguem suceder de pai para filho porque as empresas quebram. Os pais não têm, por vários motivos, né, o treinamento ou a capacidade de abrir mão ou suceder para o filho de uma maneira inteligente por N fatores. Seu nome? Elon Arraes Amaral Moraes. Michel Tawil. O que você faz? Eu sou tabelião em Magé, cartório do terceiro ofício, e estou como interino no primeiro. Eu ajudo a realizar o sonho das pessoas e sou entusiasta do varejo. Que problema você resolve? Cara, os problemas jurídicos, 95% são os problemas relacionados a imóvel. Eu resolvo o problema daqueles empresários que querem vender mais, a gente sempre ajuda trocando ideia, e das pessoas que querem se sentir bem através da roupa, vendendo um bom biquíni e uma boa sombra. E como você resolve esse problema? Com paciência e bastante estudo. Utilizando a internet para poder vender e trazer cada vez mais clareza de conteúdo e, através da Blumen, ajudando a realizar os sonhos dos nossos cobradores e das pessoas que compram com a gente. No Casal Notarial, vamos desmistificar pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Casal Notarial. Eu sou o Cristiano Eu sou a Ana Vitória. e, como vocês sabem, esse podcast tem a missão de desmistificar o cartório. O que é isso? É deixar o cartório mais paternal, mais amigo, menos burocrático. A gente está desmistificando tanta coisa deixa- que até a paternidade também a gente pode desmistificar. Pois é, então o cartório desmistificar, deixar o cartório ali mais paternal, mas não é aquele pai duro, não. Aquele pai que educa, aquele pai que ensina e aquele pai que dá carinho também. E esse podcast é pra quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe de alguma coisa do cartório. E pra vocês, papais de... Pode falar papai de bebê reborn? Não, pode? papai de bebê reborn a Porque gente eu não falei vai... que eu não ia falar esse negócio, eu já comecei o negócio falando. Né? Pra você, tô brincando. Hoje é um especial do Dia dos Pais. Não é isso? Isso aí. E trouxemos dois papais aqui, não são pais de bebê reborn. Tá bom. E como no especial do Dia das Mães, você ficou aqui único como homem no meio das mulheres, hoje eu tô aqui, então, por favor, mandem energia, me deem apoio moral, porque só eu aqui hoje para brigar pelas mulheres. Então, É isso fica aí. aí. E os dois papais já estiveram aqui nesse programa. Um tabelião, é claro, tem que ter um tabelião na parada, e um do mercado do varejo, mas os dois são empreendedores. Pois O é. empreender é você transbordar na vida do outro, do próximo. E isso é bem pago por isso, porque quando fala em dinheiro o pessoal fica chateado, né? Pode falar em dinheiro. Não, pode, aqui pode. Quem pode falar de dinheiro é bom, pagar boleto e só isso, mas é bom pagar o boleto. Então vamos lá. Vou deixar eles se apresentarem, porque se deixar, eu já falei pelo menos uns 6, 7 minutos sem parar. Isso aí. E aí não sobra espaço para o convidado, Não né? soube espaço para convidada. Tem que começar a controlar isso aí. Aí só eu de mulher aqui para controlar um monte de homem que fala pelos cotovelos. Depois fala que mulher que fala muito. Ah, então assim, eu trouxe eles porque eles são pais de bebês. Um já tem os maiorzinhos, mas o outro tá ali no início da paternidade, deve estar dormindo pouco, né? Ah, não, já tá dormindo bem. Já? Aí, assim, é legal que um é tabelião e é empreendedor. Sim. O outro é empreendedor e precisa usar o cartório com frequência. É isso aí. Então, gente, obrigado. Elon, Michel, sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Cada um já veio 3 vezes. O Elon teve que ir embora um dia correndo por causa da neném, né? Passou mal. Cara, obrigado aí.
Obrigado, eu que agradeço aí o convite para estar aqui de novo. E, pô, é um prazer estar aqui com você, dividindo a mesa aqui com vocês. E vamos fazer um bate-papo legal aí. Vai. Tomara. Já comecei bem o programa. Vamos nessa. Bom, obrigado pelo convite. Tô aqui pela terceira vez. A primeira conta? O primeiro episódio conta, pô. Conta, porque primeiro tava lá. Conta. Você viu? Você apareceu lá no 00, apareceu no... Elon veio aqui no terceiro ou quarto? Ele veio no terceiro. Mas ele teve que ir embora. Não. Quando você veio no terceiro, foi a vez que você gravou. Tá. Aí depois, no outro dia, a gente foi pra São Paulo. Cara, o seu tem um corte seu lá, que eu falo assim, esse programa aqui é pra você, que é tabelião. Só esse corte deu 5 mil seguidores. Não, mas 300... Olha só, ele é empreendedor, ele vai pedir pra gente começar a dividir as coisas com ele, fica quieto. Mas você falou uma coisa que, não, isso daqui é pra quem sabe de cartório, pra quem não sabe nada de cartório e pra quem acha que entende alguma coisa de cartório. Não, e tem mais uma pessoa também, é pra aquela que passa raiva no cartório e entender o porquê que ela passa raiva, porque muita parte do que ela passa raiva, às vezes é uma falha de comunicação ou algum intermediário que tá criando uma dificuldade para vender uma facilidade. Pois é. Então depois vamos mudar a abertura aí da segunda temporada. Michel esteve aqui no episódio piloto, que foi nosso entrevistador, e depois eu acho que lá pelo 27 ele veio com a Cheryl. Eu vim com a Cheryl. É isso aí. E hoje estou aqui para falar sobre paternidade, que é um tema que a gente permeia a nossa vida em cima disso, né? Todos nós que somos pais, vou falar mães também, apesar do episódio pai, hoje mãe, hoje é o episódio paternalista do patriarcado, mas eu acho que a vida de todos nós que somos pais e nos tornamos pais, ela muda por completo. E isso é talvez a minha principal missão na Terra, é educar as crianças, né, que Deus colocou pra gente. Então, poder falar sobre isso, compartilhar sobre isso, acho que nossa história pessoal, né, a minha família, né, meu pai faleceu, eu era muito pequeno, eu tinha 3 anos de idade. Então, como é que você ressignifica isso? Como é que você trabalha isso? Como é que você não tem, teoricamente, uma inspiração lá atrás, você perde essa figura, aonde você encontra essa figura, caso você não tenha tido, e como é que você reeduca essa mentalmente para depois você se transformar um pai da maneira como você imagina que isso seja a melhor maneira. Então, acho que é muito papo pra gente trocar e é um maior prazer da gente falar sobre isso hoje. E a gente tem que... Nós três temos uma coisa em comum, nós não temos mais pais, né? Eu lembro quando o pai do Elon faleceu, quando eu conheci o Michel, o pai já tinha falecido, e o meu, infelizmente, faleceu na pandemia, não de Covid, tá? Com Covid. Não viu o Botafogo ser campeão. Não viu o Botafogo ser campeão. O que eu mais lamento do meu pai, eu fico assim, rapaz, o homem... E no dia que ele faleceu, lá no cemitério, meu irmão veio com a brilhante ideia: vamos comprar a bandeira do Botafogo para enterrar ele. Eu falei, Marcelo, não vamos fazer isso não. Esse homem já sofreu uma vida inteira por causa disso aí, deixa ele ir em paz. Então, assim... Então, como fizemos homenagem aos pais que não estão, eu vou fazer uma homenagem ao meu que tá. É isso aí. E que é Botafogo. E é Botafogo, esse sortudo. E viu o Botafogo ser campeão. Rico, vê o Botafogo rico. Olha, gente, se o Botafogo ficou rico, você também pode ficar. Então, um beijo. Basta empreender da maneira correta. Um beijo grande pro meu pai, querido. Beijo, Mizão. Que é teimoso pra caramba, mas... É isso aí. Ali, um super pai também. É isso Total. aí. Gente boa demais. Então, por favor, um presente dos nossos papais aqui, né? Quando o Elon veio aqui, nem tinha esse presente ainda. Tanta coisa mudou do dia que você veio pra cá. Cara, mas pelo menos tá mandando pra frente, isso que eu tô gostando. Como uma forma de agradecer a disponibilidade, o tempo, a paternidade, a gente tem um presente pra vocês. É um presente. O Michel tem coleção dessas bolsas, né? Deve ter. Daqui a pouco ele vai vender de volta pra gente. Começar a vender na Blue Man. Olha, comerciante. Vai botar a etiqueta aqui da Blue Man pra gente Casal vender o álbum. Então, um presente do Casal Notarial. Obrigado. E temos um presente que é do Casal Notarial, mas é de autoria do Cristiano. Aí tem um corta-gota de vinhos aí dentro. Tá? Já Só fica saber, a dica tem caneta. pra chamar a gente pra... Mas é a garrafa do vinho? A garrafa não. A garrafa você A garrafa convida. depois você convida. Pô, que maneiro. Outro dia o cara falou assim, o que isso aí é para adesivo? Eu falei, não, querido. Falei, já vi que você não bebe vinho. E, gente... A autoria do Cristiano. É isso aí. Meu primeiro livro, né? Obrigado. A gente tá falando de empreendedorismo hoje aqui. E eu tenho uns 2 anos que eu comecei a escrever. Eu já escrevo há uns 2 anos ali, quietinho. Cara, assim... Não, quietinho não, né? Quietinho. Não, é verdade que é quietinho? Não, quieto. Eu acordo bem cedo. E assim... Peraí, parou. 30 segundinhos aqui. Se você gosta do nosso
perfil, se você gosta do nosso conteúdo, a Ana tem um recado muito legal para você. Gente, é muito fácil. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. E se você estiver na plataforma do Spotify, não esquece de dar as 5 estrelinhas aqui pra gente. Volta pro episódio. Assim, eu gosto muito de falar de Neemias, porque Neemias, eu acho o nosso trabalho aqui do Casal Notarial parecido com o trabalho de Neemias. Porque é o seguinte, todo herói da Bíblia, ele era, ou foi um governador, ou teve um chamado especial de Deus, ou ele era um rei, ou ele era um guerreiro, ou tipo Davi, que foi ungido. Neemias não, Neemias era apenas um copeiro do rei Atarxerxes, e um dia o irmão dele chegou para ele e falou assim, Neemias, você sabe lá na nossa cidade lá, arrebentaram com tudo de novo. Ele falou, ih, rapaz, é mesmo, é? Ele poderia ter falado assim, o que eu tenho com isso? Tô aqui trabalhando quietinho pro rei e tal. Ele falou, não, peraí. Então, vou fazer só o seguinte, orou, falou, Senhor, só não deixa o rei me matar quando eu pedir para ele me liberar, para ir para lá reconstruir a cidade. O livro não é sobre a história de Neemias, não é a biografia de Neemias, nem um livro histórico. É um livro baseado para empreendedores, né? Feito para empreendedores, baseado à luz da Bíblia. Então, aqui, cada capítulo, ele tem aqui uma missão diferente, tipo, como Neemias montou uma equipe, como Neemias foi chamado a atender o propósito dele, como Neemias fez para chegar até lá, reconstruir, dividiu, montou time. Então, assim, é um dos caras mais empreendedores que eu vi na Bíblia, porque ele não tinha nenhum chamado ali especial, né? É um livro que fica antes de Crônicas e Reis, é um livro histórico da Bíblia, e é muito parecido com a gente. Nós não somos tabeliães, né? Não temos partido político, não somos políticos, mas só que a gente ficou com a orelha cansada de ouvir todo mundo falar mal do cartório, e a gente começou essa jornada para reconstruir essa história. Neemias, basicamente, fala de reconstrução. Vocês, caraca, e só Deus é tão bom que um ano atrás não tinha podcast, não era escritor, não trabalhava mais com música, não é isso? É. Olha como Deus é bom. Muito bom. E a gente conheceu, e agora, sério, a gente conheceu tanta gente nesse carro. Pô, olha só, o Elon é um dos nossos amigos mais antigos de cartório, assim, tabelião. A gente se conhece, a Eliana tá com 12.12. 13. Não, 12 anos e 12 meses que a Eliana tem. Então, 12.12. 12.12. É isso aí, a gente se conhece pelo menos há 14 anos. Não, antes da Eliana nascer. Antes da Eliana nascer. Quando a Ana foi fazer sua escritura. Foi. Você deixou aquele carrinho inglês lá, esquisito, com tampa de relógio no meio do caminho. Então, assim, o Elon é um dos nossos amigos mais antigos de cartório. Então, a gente está há 25 anos de cartório, não é isso? Você está 30, né? Eu tenho 25. Eu acho que é desnecessário, assim, a gente ficar falando de tempo, idade. Olha o poder das conexões e principalmente hoje da internet. Hoje, a gente é o podcast de cartório mais famoso do Brasil. As pessoas do Brasil inteiro seguem a gente, tabeliães, escreventes, advogados, juízes, em um ano, cara. Em um ano, a gente meio que cresceu 500% do que a gente conhecia nesses 25 anos de cartório. E olha que a gente não conhecia pouca gente, né? E perguntaram pra gente esses dias, como vocês fizeram, da onde vem tanta ideia de Deus? É do céu, isso é que não tem outra explicação. Inclusive, eu estar sentada aqui não tem explicação se não for Deus. E a menina falou assim, a tabeliã, falou assim, cara, de onde você tirou Neemias e pegar a história desse cara e transformar numa história para empreendedor? Eu falei, nem eu sei. Então, assim, são coisas que acontecem, Deus abençoa, e a gente pega o propósito e vamos para frente. Cara, eu quero começar com uma pergunta. Vou fazer uma primeiro para o Elon, depois uma para o Michel. Primeira coisa sobre paternidade e cartório. Como é passar o cartório de pai para filho? É só teu filho estudar e ser aprovado no concurso. Essa é uma... Da outra vez a gente chegou a comentar isso daí também, mas essa é uma crença que tinha, porque na realidade é o seguinte... A educação dos filhos sempre foi passando. O filho tentava seguir o ofício do pai. E com o cartório também era a mesma coisa. Então, no início o cartório foi fundado o cartório começou a funcionar no Brasil, o registro de imóvel ser obrigatório em 1916. Antes disso, a gente tem em 1850 o registro das leis hipotecárias, mas alguns eram feitos no cartório, outros eram feitos
na paróquia. Essa é a parte do registro. Notas a gente já tem desde 1500, que a gente tem as escrituras de escravos, tem as escrituras de bastante coisa, que na realidade a gente vai contando a história da evolução social. E nessa evolução social, o filho geralmente trabalhava junto com o pai, e quando o pai falecia, geralmente ficava para o funcionário mais antigo, que invariavelmente era o filho do titular. Então, por isso que dava-se essa impressão de que o cartório passava-se de pai para filho. Na prática, sim, de direito não era bem essa a lei que regia a época, né? Porque as pessoas, elas não acham que o cartório passa de pai para filho. Elas têm certeza. Claro. E assim, não só pessoas leigas, não. Estou falando de profissionais do direito até. Não, e hoje, inclusive, é proibido você contratar parente seu no cartório. Hoje a gente tem a vedação do nepotismo. Você não pode mais contratar o teu filho, a tua esposa. Óbvio que elas dão ajuda. Por exemplo, a Nicole sempre que vai no cartório fala, pô, isso aqui tá uma bagunça. Eu falei, mas logo que tá bagunça, é papel. Ela, pô, mas não tem como organizar? Tem, depois que a gente faz o ato. Mas enquanto não vem a mesa da gente, é papel para tudo quanto é lado. Mas então, hoje a gente tem essa vedação, a gente não pode mais trazer a família para dentro do cartório. E, Michel, que não é propriamente, né, do seu pai, mas que você assumiu ali a Blumen do lado da Sharon, né, quando você assumiu como CEO e tudo mais, então ali literalmente passou de pai para filho, mas aí pode. Não, isso é legal, porque existe um dado do IBGE que diz que 55% das empresas não conseguem suceder de pai para filho porque as empresas quebram. Os pais não têm, por vários motivos, né, o treinamento ou a capacidade de abrir mão ou suceder para o filho de uma maneira inteligente por N fatores. Seja, fui eu que criei isso aqui, só eu sei trabalhar, você não sabe de nada, fica na sua. Ou venha a falecer, como foi no caso da Sharon, e ela passou por muito perrengue, por, obviamente, ter 17 anos na época, até que ela se entendesse e assumisse de fato a posição que ela tem hoje, demorou muitos anos, se não uma década, né? Tem 15, 16 anos de que isso aconteceu. E outro dado importante também é que de avô para neto, passando, né, de pai para filho, de filho para neto, posteriormente, 95% das empresas quebram. Então, assim, não existe um histórico positivo nessa sucessão, apesar de a grande maioria da economia brasileira é feita de pequenas e médias empresas, na qual também sua maioria é familiar. Então, é um tema muito relevante. Tanto que quando a gente convida, né, no podcast, a gente fala sobre empresa familiar e como é que é o processo sucessório, porque existem hoje empresas, consultorias que trabalham só isso, que juntam os fundadores das empresas e falam assim, olha só, planejamento sucessório funciona na parte tributária, jurídica, envolve cartório, envolve a questão financeira de holding patrimonial. Então, é um assunto muito, muito importante e poucas pessoas dão a devida atenção. Mas no fato do legado de uma sucessão da empresa, tem um lado bom e tem um lado ruim. A Sharon viveu muito isso, né, no início, eu também vivo isso hoje, que é a comparação. Sempre tem a comparação do tipo, o seu fulano não ia fazer assim. Ou, na época dele era diferente. As pessoas, os colaboradores, podem entender isso como uma evolução ou como um retrocesso. Da maneira como você entrega o resultado não tem... É a melhor e a maior resposta. Então, se você está dando resultado, independente da forma como você está fazendo, as pessoas têm que entender que aquilo ali, de fato, é o melhor. Não que o anterior fosse errado, mas a forma como está sendo feita hoje é melhor. E o que a Sharon viveu durante muito tempo e obviamente... ela conseguiu quebrar essa barreira, seu pai não faria assim, mas ele não está mais aqui, no sentido do falecimento. Então, eu acho que é um tema muito relevante, principalmente para quem é pai e está escutando a gente hoje aqui, e tem empresa e é empresário, não é dono do cartório, porque o cartório não passa de pai para filho, já sabemos disso. Se você não sabe, escuta mais o podcast para você saber. Se é empresário e você tem filhos e você pretende que eles trabalhem, porque, como o Elon bem falou, o filho tende a querer a profissão do pai, planeje a sua empresa para que a sucessão seja gradual, inteligente, para que você fuja da estatística negativa, 55% é a maioria das que quebram, então seja o 45% transformando esse número cada vez maior numa forma inteligente de sucessão da sua companhia. Eu vou pegar esse link que você falou aí de pai para filho, você falou para neto, 95, né? 95. 95. A gente tem um vídeo aqui que fala do cunhado, né? Tem quase cunhado não é parente, cara. Não, tem 1.200.000 views esse vídeo. Cara,
Mas tem um outro sujeito nessa história aí que a gente tem que expor ele um pouquinho, que é o tal do neto. Queridinho netinho. Se teu pai, às vezes, nem trabalhou por essa herança, que dirá você? Porque a gente já teve problema com o neto. O neto. Não é o neto jogador, não. É o netinho. Esse aí foi o que não trabalhou. E ele arrebenta com o inventário também. É impressionante. E assim, eu comecei a perceber isso, que as pessoas começaram a colocar lá. Ah, não é só cunhado, não. Ó, no meu caso aqui, o neto. Aí depois o outro lá. Ah, é meu também neto. Eu falei, pô, é verdade. Aí começando. A gente esquece todos os casos que a gente já fez, mas a gente já teve um que o neto lá arrumou uma confusão. Cara, que eu vou te falar. Eu falei, teu pai nem trabalhou, teu pai trabalhou pra isso. Você, muito menos. Você é a rebarba do que não deve acontecer. E vai lá e arrebenta com o inventário. E quando conclui o inventário, ele só quer a parte dele. Ele só quer a parte dele pra meter o pé e quando não fala na mesa, não quero nem ver mais você, os parentes. É complicado, porque eu acho que nessa questão da sucessão, quando você põe um filho para trabalhar no mesmo ofício do pai, eu era assim com meu pai, porque eu comecei trabalhando com meu pai era engenheiro, e ele botava eu para fazer os desenhos dele de projetos. Cara, a gente brigava até pela cor da linha que ia colocar no AutoCAD. Cara, era uma coisa... E daí, hoje, olhando para o retrovisor, você começa a entender. Para todo pai, não importa a idade, o filho sempre vai ser um inexperiente. E para todo filho, o pai sempre vai ser um cara que teve sorte, tipo assim, um jumento que poderia ter feito as coisas diferentes, mas que teve sucesso. Então, esse choque de gerações tipo assim, é complicado você administrar isso daqui. E também você tem uma outra questão que também que você falou do neto. Que o neto, o índice de quebra desperta, porque 95 cresce bastante. Por quê? O cara, quando começa, ele tá com tesão para fazer aquilo lá. Ou, às vezes, precisa para fazer aquilo lá. Pô, teu pai, quando começou a tua fábrica, se precisasse, ele costurava. Ele jogava no marketing, ele via o imposto, ele pagava o fornecedor. Não dorme. Vai despertar, não é mandar o neto fazer ou mandar o filho fazer. Vai despertar essa gana no teu filho ou no teu neto. Esse é um desafio hoje da educação. Por isso que você passar, o cara quando tem sucesso, o maior desafio dele passa a ser passar essa vontade de você fazer as coisas pro neto. Porque o dinheiro, o retorno financeiro é uma métrica. É uma métrica. Mas o prazer de você fazer a coisa, de você se propõe para fazer tal coisa e você conclui aquilo ali, o prazer vale muito mais do que o dinheiro. E isso você não consegue passar para o teu filho. Isso ele tem que sentir o que é essa questão, que a gente costuma falar aqui em casa, pelo menos a gente fala que educar é você criar pequenos traumas superáveis para o teu filho. Você não pode dar, tipo assim, óbvio que a gente quer dar tudo conforto, quer dar tudo mastigado, mas você não pode. Você tem que dar desde as coisas mais banais até depois quando chega nessa fase até para ele experimentar esse sentimento de conquista, porque quando você começa um negócio seu, que você tá ali com aquele brilho no olhar, que você chuta pro gol, volta para defender, é um brilho que é seu, que você não pode querer pelo seu filho, você pode mostrar o caminho, mas o querer tem que ser dele. E aí eu acho com o que você está falando, é um pouco isso, você dou todos as ferramentas aqui para ele fazer. Mas ele tem que querer fazer. E em relação... você está falando do funcionário que às vezes pega e fala, poxa, mas o anterior não faria assim. Eu acho que também acontece muito isso no cartório, porque quando você assume a titularidade de um cartório, às vezes você tem funcionários ali de 40 anos, que eram de 2. A gente conheceu um que já está no 3º titular, que ele fala assim, eu vou mandar ele embora antes que ele me mate. Impressionante, o cara enterrou 3 tabeliães, cara. Trocando de cartório. Esse aí eu não quero contratar, não. Esse aí tá ficando Eu só não vou falar o nome daqui do que eles enterrou, porque são conhecidos. Não, assim. E também para não queimar ele no mercado. Porque o cara enterrou 3. Mas isso é uma complicada também. Assim, você quer arrumar uma confusão no cartório? Contrata um funcionário novo para mandar no antigo. Esquece, tua vida vira um inferno. Tua vida vira um inferno. Mas eu acho isso. Eu acho que
Quando você assume uma empresa, e hoje o que a gente fala muito é que o cartório ele tem que ter essa visão de empreendedor, porque não é só mais você passar num concurso. Você tem que gerir pessoas, você tem que gerir despesa, você tem que gerir receita, né? Tem uma série de coisas de qualquer outra administração ou gestão de qualquer maneira. E eu acho que o que a gente briga muito aqui, o mundo mudou. As empresas mudaram, as visões mudaram. Então, o cartório também precisa mudar. Precisa. Às vezes, a gente tem titulares, né, como a gente conhece você e alguns outros, que têm uma mentalidade muito lá na frente, que querem mudar, querem melhorar, mas, às vezes, a gente tem uma lei tão rígida que não está acompanhando a evolução do mundo. Tudo bem, vamos continuar falando do provimento 100, apesar dele já ter outro número, mas a nossa referência é sempre o provimento 100. Até pela época, né? Ele mudou a nossa realidade digital, mas eu acho que assim, a visão geral, a gestão geral que a lei precisa permitir se readaptar para esse mundo moderno que a gente vem vivendo de gestão. E a gente vai muito além de simplesmente estudar e lei. Exatamente. E a tecnologia ela tem que ser um aliado seu. Mas toda mudança é precedida pelo caos. Óbvio, quando você vai implementar alguma coisa. E também o brasileiro também, ele é muito tradicional. Como o pessoal gosta da escritura, gosta do papel. Às vezes eu mando hoje a escritura ela é digital, é um PDF. Você pega, você entrega para a pessoa, pô, mas eu não vou receber nada. Eu falei, não, mas você já recebeu o PDF. Não, mas não vem impresso. Aí eu pego, paguei tanto dinheiro para isso. Não vou sair nem com papel. Aí você pega e imprime. Aí quando você imprime numa folha A4 comum, você entrega, pô, mas tudo isso para essa folha A4? Folha mas a A4 eu podia ter feito em casa. Impresso em casa. É isso que eu estou tentando te falar. E esses atos eletrônicos também é uma vantagem muito grande. Eu tive um caso concreto agora, onde uma pessoa contestou a escritura, falando, eu não recebi, eu não assinei essa escritura, eu não fiz essa escritura. Realmente, ele não assinou fisicamente. O ato foi eletrônico, sem problema nenhum. Judicialmente, a gente fez o download do vídeo e encaminhamos para o juiz. Tá ele lá confirmando. Você vende? Sim. Você Cara, recebeu? Recebi. É maravilhoso. É e ainda maravilhoso. querem falar mal do ato digital, eu acho. Todo mundo que não fala... tem mais volta. Não tem mais volta. É igual carro não, elétrico, porque não tem volta. segurança. Gente, é mais seguro do que a pessoa ir no cartório assinar. Você tem o vídeo da pessoa confirmando. Você tem o vídeo. Então, esse daí realmente é uma... Eu acho que é um caminhar que você não tem mais volta. Pô, a gente que trabalha também, você vai lembrar na época, antigamente você fazia uma escritura para dar entrada lá em Cabo Frio, para registrar ela era 60 dias, você perdia o dia para ir lá dar entrada, depois voltava rápido, depois de 15 ainda para pegar a exigência. Era uma via sacra que você fazia. Hoje tu faz isso em minutos do teu escritório. Eu acho que o cartório está indo para o caminho do e-commerce, do comércio aí. O Michel pode falar bem que ele está muito tempo nessa aí, né? Muito tempo ele também lidera um time de varejo aí que sempre tem reunião. Então eu acho que o cartório ele vai ter que caminhar para... Quem hoje é tabelião e não é empresário, querido, você tá acabado. Você vai fazer outra coisa, vai... É legal falar isso, Cris, porque você mencionou o varejo como uma experiência de comportamento de consumo, que todos nós somos clientes de alguma coisa ao longo do tempo. Quando você está no cartório, você é cliente do cartório. Que todos nós somos. Até sobre paternidade, a primeira coisa que você faz depois de segurar seu filho no colo é descer lá para a maternidade do hospital, que tem lá uma salinha do plantão. O primeiro ato é cartório. Depois, quando a pessoa falece, também a primeira e a última passagem da pessoa é no cartório. E é de graça, tá? Isso que ele falou aqui, que fique bem registrado, essa certidão, né? Quando o Aron e a Ela nasceu, eu tava com ele e tal, de graça. Você não paga nada por isso. Mas o varejo ele caminha para o no friction. Né? Cada vez mais é o varejo sem fricção. Esse é o grande tema do momento. Fala sobre inteligência artificial, fala sobre meio de pagamento. Tudo isso convergindo para ter o menor número de ruptura e de fricção entre o cliente entrar na sua loja, seja digital ou física, e sair de lá com o produto. Então, quando você cadastra o cliente do início, CRM, você já tem ali todos os acessos, o que esse cara usa conforme tamanho de roupa ou aonde ele mora, a maneira como ele gosta de pagar.
Como é que a gente faz isso na hora do pagamento? Quanto menos atrito tiver, é só aproximar o cartão, é só fazer o Pix, que é super rápido, ou todas as formas que você tem para atender. Eu não tenho estoque agora, mas eu tenho na outra loja, eu entrego na sua casa, você compra de casa, busca na loja. Tudo isso é propondo a maior facilidade e o menor atrito para esse cliente, que é o ato digital, que é o envio pelo e-mail, que não precisa vir até o cartório, a filmagem. Tudo isso está eliminando procedimentos ali custosos e trazendo a no friction, a não fricção. Você pega, como é que você... Transporte particular, né? Como é que você pedia um táxi antigamente? Você ia pra rua pra tentar botar o braço pra fora, pra ver a hora que o taxista ia passar. Se ele escolher tua casa, olhar pra tua casa... Se ele olhar e... Esse cara, acho que eu não vou parar, vai pegar 2 ruas depois. Aí você entrava no táxi, o cara, pra onde você vai? Vou pra... Copacabana. Hilário de Gouveia, número 44. Eu sou novo aqui, você pode me dizer do caminho? Nenhuma. Ou o cara ia te enganar, ia pegar 3 ruas diferentes, aí chega no lugar, deu 43,80, você dava 50, ele nunca tinha troco. Aí, meu irmão, começa a se bater pra ver se tinha moeda, você pagava mais caro. Eram vários pontos de fricção. Como é que é hoje? Pega o celular, em 3 minutos tá aqui, se for mais que 3, você já fica pé da vida, porque a gente é ansioso e tudo mais. Você bota o endereço, segue o caminho mais rápido do GPS. Sabe quanto vai dar? O pagamento já está previamente acordado no centavo correto. Você bota, não quero falar com ninguém, quero ar-condicionado gelado. É no friction em todos os processos. Como é que existe a uberização do cartório, né? Como é que você faz para o seu cartório ser um ambiente com menor fricção e maior, né, valor agregado para o consumo? Então isso é algo muito relevante de se falar. Que legal. É o que vocês pregam aqui, né? Que você não precisa ter a complicação. Quanto menor fricção. E os pontos de contato são bons. É o atendente do balcão que está feliz, é o cartório que eu vou montar uma teoria sobre isso com base na lei, tá? Para o cartório. Eu até escrevi escrever para não esquecer o fio da meada. E é muito legal o que ele está falando. Quando a gente começou aqui o Casal Notarial, a gente começou a empreender de verdade mesmo, né? A gente já empreendia, mas aqui o buraco é mais embaixo, porque a gente acaba ficando mais exposto, como o tabelião é. Até porque a gente escreve, a gente é exposto, mas tem a figura do tabelião por trás da gente. Claro que a gente não está para fazer besteira, mas hoje a gente é muito exposto. Cara, o que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso de marketing em São Paulo. Eu falei, meu irmão, se eu vou entrar nesse mercado, eu preciso pelo menos entender todos os vocabulários inglês que essa galera fala. E é isso que a gente não tem dentro do cartório. O pouco que ele sabe de cartório, ele vai se virar muito bem. Você não sabe nada de marketing, você não se vira com nada. Se você souber um pouco, você não se vira. Você está vendo como é que o negócio é ao contrário? Sim. A gente, do nosso lado aqui, a gente precisa muito mais do marketing do que eles do cartório. O que ele falou... trabalha no varejo. Minha família também tem um varejo. Porque o varejo é uma emoção. O cliente tem que comprar na compra. Desejo. Tem que ser é o desejo. Você vai eu lembro que as primeiras compras que a gente ia fazer online, você quase tinha que botar teu tipo sanguíneo ali para preencher um cadastro. Sim. Hoje é só teu primeiro nome, último nome, CPF e acabou. E o modo que você quer pagar. Depois você fala lá o endereço, ainda que você põe o CEP, já busca automático. Então, você conseguiu resumir numa teoria que é bacana, no friction, que realmente é uma coisa para a gente estudar para o cartório, para ver onde a gente consegue eliminar esses pontos de atritos. O cartório é uma realidade um pouquinho mais diferente, porque você não vai por um desejo, você vai por uma necessidade. Por uma obrigação. Então, mas como a gente pode transformar essa obrigação de ir no cartório, essa obrigação de fazer esses atos no No Friction Points, que é ou numa experiência um pouco mais acolhedora, porque já que a pessoa está indo ali por obrigação, ela precisa ser mais acolhida do que ela está indo comprar alguma coisa numa opção, numa emoção. E a gente vivia muito isso no registro de imóveis. Tu vai lembrar. Antigamente, os cartórios de registro de imóveis parecia cartório de não registro de imóveis. Até hoje. Não mudou. Você registra. Não vira minha chave, não. Meu gatinho. Não, já foi pior. Já foi muito... teve época que a tua identidade era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ok. Aí você trocava a identidade, vinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, traço X. Não, você tem que fazer a verbar. Só que isso não era só o custo da verbação, era o custo do tempo. O teu maior, o nosso maior patrimônio hoje é o tempo. Eu queria ficar em casa, vendo minha filha crescer, brincando com a minha filha, do que tá trabalhando, se pudesse trabalhar o home office. Então, e o tempo para isso também, o tipo no documento é dinheiro, porque ninguém quer uma escritura, você não quer um registro da tua casa para você pegar e pendurar num quadro e botar na parede. Tu quer a tua escritura da tua casa porque ela é um bem teu e ela é teu lastro de crédito. Hoje o bem imóvel, ou o bem
que qualquer bem que seja escriturado no registro, ele é o teu lastro para fins de crédito. Então, ou seja, é para isso que você tem que ter a tua coisa. Você também no dia a dia, você sempre vai ver, eu costumo falar, o cliente chega e fala, olha, eu preciso fazer essa escritura. Geralmente, quando o pessoal chega, é no desespero. O cara comprou a escritura em 1971, veio registrar agora e quer para ontem. Para ontem, que eu costumo falar que o urgente é o importante que não foi feito no seu devido tempo. E às vezes a pessoa que está do outro lado do balcão, ela está lá, às vezes, no papel do burocrata. Ok, nós somos um burocrata, mas vamos entender qual que é a nossa função, o que a gente está defendendo. Pô, se a Ana vendeu o imóvel dela para o Cristiano, vamos tentar extrair essa informação básica da questão. Pô, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se as certidões foram apresentadas, se o imposto foi recolhido, e essas questões menores a gente tentar contornar de alguma maneira. A gente teve um grande avanço a partir de 2023 para cá, quando foi a nossa mudança da consolidação, que veio uma reforma substancial que deu essa autonomia para o registrador seguir. Mas uma coisa é o que está na lei. Vai colocar isso na cabeça de quem faz isso há 40 anos. É difícil. E é isso. Eu acho que as pessoas que estão nisso há 40 anos, elas têm uma resistência ao novo que é tanto para o titular ou dono de uma empresa, quanto para um funcionário. E aí você vem, o nosso código realmente foi uma evolução, tanto que foi copiado e algumas coisas a gente até retrocedeu aqui em prol do nacional. Deveriam ter pura e simplesmente pegado o nosso código e botado para o nacional, não tentar refazer, mas, enfim, não é o caso. Mas o novo, porque, mas era assim, mas não é mais. Você tem aí base na lei, porque você já tem o problema de quando você não tem a base na lei. Agora, quando você tem, ainda assim, você tem a pessoa que resiste. Exatamente. Isso passa também até que a gente está falando aqui no papo da educação. Por exemplo, a gente acompanha, eu vejo isso com a Nicole também, com a minha esposa, com a questão do tempo de tela de criança. A questão meu filho não usa tela. Cara, tu tá criando um analfabeto digital. Isso. Exatamente. Você não tem que proibir, você tem que, vamos regulamentar? Vamos regulamentar. Poxa, hoje, beleza, ela tem os horarinhos dela. Qual que é? A hora que troca. Porque isso aí também parece aquela cobra enfeitiçada, né? Que a criança fica focada naquilo. É uma benção. Na hora de trocar a fralda e na hora de comer. Ela demora 1 hora para comer. Come frio. Mas ela fica ali na coisa. E ela entendeu que você condicionou a criança e ela entendeu que ela só pode assistir o tablet dela, lá, o videozinho que ela gosta lá do YouTube, na hora do almoçar ou na hora de trocar a fralda. E a gente segue normalmente. O que você está falando, só um parênteses aqui sobre filhos que não correspondem aos pais. Eu acho que vai muito do que o pai faz dentro da casa. Por exemplo, eu duvido que o Henrique e Helena, Aaron e Ayla, eu não vou esquecer o nome. Nicole não. Olivia. Não. A Olivia terão uma visão diferente do que é trabalhar. Porra. Fala do Henrique e Helena pra lá. Fala, cara, pai vai dormir? Eu falei, não, tô trabalhando. Pai vai dormir, tô trabalhando. Você quer ensinar seu filho a ler? Você lê na frente dele. Você quer ensinar seu filho a empreender? Você empreende na frente dele, porque não adianta o seguinte, tem muito pai que trabalha pra caraca, eu não tô tirando o mérito do pai, mas ali o filho começa a ficar ali, fiel, pai, eu quero ir lá com a casa do amigo, ficar 1 mês de férias. Tá, vai, meu filho. Eu quero ir lá. Esse garoto, ele só tá curtindo as benesses do que o pai produz. Quando ele vê realmente o pai produzir, leva para o cartório, as crianças vivem dentro da fábrica, hoje estão dentro do cartório, hoje tem um home office. Eu duvido, cara, só se no meio do caminho houver aí um divórcio, alguma coisa assim, isso aí eu acho que pode dar uma prejudicada no lado emocional da criança. Mas se o teu filho vê você trabalhar, vê você ali gerar escassez na vida dele também, não poupá-lo da vida, que o problema também tem muito filho aí que não, esse meu filho precisa saber disso. Lá em casa ele sabe de tudo. Esse mês não tá bom, esse mês tá bom, mas tem que segurar, a gente tá assim, tá assado, tem isso aqui tudo para pagar, é isso, aí o governo tá assim, a política... Ninguém é poupado de nada, então todo mundo sabe, Então ele sabe que não é poupado, ele tem um espelho dentro de casa, ele sabe o que ele tem que fazer, os afazeres dele, tem ali, a gente dá umas incertas também, vocês vão chegar nessa fase, começa o WhatsApp para lá, para cá, eu falei, meu irmão, dá o celular. Dá o celular aí, pô. Tá nervoso?
Não? Você faz isso com ele, Ana? O Você quê? pede... Não, com o Cristiano. Você pede o celular dele pra A dar... dele? Ah, não, já tô criado. Esse filho Essa não é meu. conta não é minha. Vamos na parede! é Vamos na parede, vagabundo. Vou dar uma geral no quarto. Mas eu acho que é isso, tá? É ser pai. Eu Você acredito vai. muito nisso, né? Porque é o exemplo que você traz para dentro de casa. E naturalmente a criança ou repete ou repele. Isso é para todos nós. É isso. A criação Isso que a gente aí. tem em casa, ou a gente vai repetir, ou a gente vai repelir. Se você tiver consciência do seu amadurecimento e você refletir sobre os seus pais, tudo que você faz é reflexo do que você aprendeu através deles. Seja na primeira infância, até os 7 anos, seja depois até os 14, e quando você se torna um adolescente que você acha que é adulto, depois quando você se torna adulto que você tem um momento de reflexão. Muitos ainda não têm a reflexão até hoje, vão morrer sem refletir sobre a Tem vida. um monte aí. Mas aqueles que refletem sobre a vida percebem que tudo que você caminha, tudo que você faz na sua vida é reflexo de pai e mãe, ou você está repetindo algum padrão comportamental, alguma crença que foi instaurada, ou você está repelindo aquilo ali. Seja o pai que bebia muito e o cara nunca mais não bota uma gota de álcool na boca, ou o pai que era um alcoólatra e o filho também é alcoólatra, porque a crença da cabeça dele é que a bebida traz a felicidade, que eu não sou feliz se eu não beber, e por aí vai. Então, a experiência e a maneira como você lida com o seu trabalho dentro de casa influencia justamente na criação dos seus filhos. Tem os pais que querem que os filhos trabalhem com eles e não entendem isso de uma maneira inteligente, que é demonstrando que o trabalho é tudo, o trabalho não é tudo, também faz parte dos principais pontos, mas no meu ponto de vista a família é tudo. A família, Sim. a construção da sua família tem que ser o pilar da sua construção, né, da sua edificação do seu lar. Porém, o trabalho ele é muito importante. Então, as crianças lá em casa, desde muito pequeno, sabem com que a gente trabalha, sabem a maneira como a gente trabalha, sabem como a gente lida os colaboradores que estão com a gente, né? Não tem essa de babá, minha água. Ei, volta aqui, por favor. Bah, traz uma água pra mim, por favor. Ou, no máximo, levanta e pega, você tem 2 bracinhos, Tem tem 2 bracinhos, mãozinhas. 2 perninhas. Vai lá e pega você. Eu acho que isso é uma educação que você tem que ter em relação ao respeito, mas tem muito pai, tem muita mãe que fala assim, tô indo trabalhar pra ganhar din-din. Tá vendo a viagem? Só tem porque eu trabalho. Começa. Aí as crianças acham que o trabalho é só pelo dinheiro. E aí vem aquele vídeo famoso, todo mundo já viu, que é assim, pai, quanto custa o seu dia que eu queria comprar pra você passar o dia comigo? É isso aí. Então, quando a gente sai de casa, a gente sempre fala, né, e o propósito, e etc e tal, a gente está saindo para realizar o sonho das pessoas, dos nossos e dos nossos colaboradores, pessoas que estão atuando com a gente. Porque quando você traz de uma forma lúdica, você não está trabalhando pelo dinheiro, o dinheiro é consequência, como o Elon bem ressaltou, ele é o reflexo do seu trabalho, né, recompensa pelo que você constrói, você traz à luz de que o propósito de você estar realizando o sonho das pessoas é algo muito mais forte. Então você está saindo de casa para ser feliz, para mudar a vida das pessoas, para transbordar na vida do outro, para poder ajudar as pessoas a fazerem algo maior por si e por nós também. Então a viagem da Disney que vai acontecer é a realização do nosso sonho. Sim. E ele só é concluído através da execução do nosso trabalho, mas não é algo ruim, nem tampouco só pelo dinheiro. Então isso é a construção do que a gente está fazendo acontecer e as crianças vêm, com certeza as crianças vêm. Cara, com certeza. Semana passada a gente estava... dois fatos muito interessantes, vocês são participantes nisso por osmose. O primeiro deles, o Aaron estava juntando dinheiro com a Ayla para botar no cofrinho, a gente deu $5 para cada um, e aí ele subiu pro quarto, quando ele desceu, falou, pai, mãe, eu vou precisar de 4 caixas de papelão, assim, desse tamanho. Ah, pra quê? Não, que eu vou fazer uma barraquinha que eu vou vender mate aqui na rua. Eu falei, filho, que legal. Pô, legal. Aí a Xena, vamos fazer brownie também pra vender? Ah, vamos, tal, então vai ser... Eles vão abrir uma barraquinha para vender brownie e mate porque eles quiseram, já na visão da construção do dinheiro para que eles possam realizar o sonho deles. E aí, 2, 3 dias depois, a gente foi num parque em São Paulo. Aí ele, na saída, ele, pai, vamos comprar um cacareco aqui só pra gente lembrar da viagem? E é um cacareco, porque quem não sabe, cacareco é um cacareco. Aquele negócio você compra na empolgação, serve pra nada e você vai gastar dinheiro e vai ficar 2 segundos e vai esquecer. E o prazer daquilo ali dura 1 minuto, se durar. E eles sabem que é cacareco, né? Eles falam, papai, Cacareco Store. Vamos na Cacareco Store? Eu falei, claro, filho, qual cacareco você vai querer? Mamãe, ele tá com dinheiro aqui pra comprar o cacareco com o dinheiro dele? Ele, com o meu dinheiro? Não, o meu dinheiro eu tô guardando pra Disney. Eu falei, o seu tá guardando pra Disney, o meu não. Se você quiser comprar, compra com o seu dinheiro. Ele, a gente nem precisa de mais um cacareco, né? Então, assim, o exemplo, a educação desde o início dentro de casa. Pra que você não crie um filho que no futuro vai quebrar a tua empresa como 55% da empresa faz. Isso aí. E por aí vai, mas faz parte de você repetir ou repelir o que você tem dentro Ou de então casa. você não tem uma criança de 45 anos morando com você até hoje. Que tem um monte, né? E em relação ao trabalho, né, que muita gente pontua assim, mas é porque eu não tenho tempo para ficar com meu filho por causa do meu trabalho. Aí quando eu chego em casa eu tenho que
E, eventualmente, a pessoa que não possa levar o filho no trabalho para ter um dia junto. Por que você não vai fazer, né, uma coisa do seu trabalho ou um trabalho dentro de casa e você faz junto com seu filho? Por que tem que ter essa divisão? Não, meu filho é lá, meu trabalho é aqui. Por que você não põe ele no colo? Sim, já aconteceu isso comigo. Tá tendo que trabalhar tanto. Tudo bem que hoje os meus estão gigantes, mas ontem de noite mesmo. Cheguei, estava cansado, sentei, abri o computador, tinha que terminar um negócio. Não tinha visto eles o dia inteiro. Ele é uma mulher já, quase, né? Chegou, veio. Ai, mamãe, não sei o que, me deu um beijo. Falei, senta aqui no colinho da mamãe que eu tô terminando o negócio. Por que não fazer os dois juntos também? A gente faz um dia lá na Blumen, eu dou de dica para todos os empresários que têm empresa, que possam fazer isso com os seus colaboradores. A gente fala que é o dia do futuro Blue. Não sei se acharam como chegou a comentar, mas é um dia que a gente traz os filhos e os netos, ou eventualmente sobrinhos, né, de 4 a 14 anos, para dentro da empresa. É um dia de forma lúdica e educativa, que a gente passa a primeira parte da manhã toda explicando com o que papai e mamãe trabalham, para que essa criança, esse jovem, esse adolescente, abra a mente, abra o leque para ver oportunidades de negócio e entender o que a mamãe e papai saem de manhã para fazer e volta ao final do dia. A primeira parte é muito nessa pegada, e a segunda parte do dia é uma parte lúdica de como a gente lida com uma empresa de moda. Tinha parte de desenho, ateliê de moda, concepção do conceito daquela indústria, com parte de costura, de corte. Então a gente acaba ensinando as crianças. Mas se você é empresário e tem esse mecanismo de poder criar esse ambiente, é muito legal. Mas se você também não é CLT ou trabalho, conversa com a pessoa, com o seu líder, com o seu superior. Cara, posso fazer meu filho? Duvido que ele vai dizer que não. Posso fazer meu filho aqui para ele começar a entender um pouquinho como é que eu trabalho, do que eu trabalho. Na contramão disso, minha mãe é médica. E quando me perguntavam quando eu era criança, o que você quer ser quando crescer? Eu falava assim, tudo menos médico. Porque médico trabalha demais. Minha mãe tinha plantão, minha mãe trabalhava pra caramba, mexe com sangue, com agulha, por mais que ela não mexa em si. Assim, eu não via o ambiente de trabalho da minha mãe, apesar dela me levar na doutora Luan às vezes e tudo mais, como um ambiente que eu quisesse para minha vida. E eu repeli aquilo ali. Então, assim, o que você quer ser? Eu falo, tudo menos médico. E na contramão disso, o que eu vinha ser? Né, que eu falei, meu pai faleceu, eu tinha 3, 4 anos, eu era muito, muito criança, ele era advogado. Talvez eu pudesse ser advogado se eu tivesse visto a inspiração dele. Porém, eu caminhei para as minhas duas... É o meu caso. Um dos motivos de eu ter feito direito foi o seu pai. Uma das grandes inspirações da minha vida, que veio nessa admiração, é o meu padrinho, o Toninho, que veio a falecer também na pandemia e não foi de Covid, também do meu avô, que veio lá de Teófilo Otônio, que veio num pau de arara, que brigou a vida inteira ali, foi um varejista do início ao fim da vida, do primeiro momento que ele chegou no Rio até o último dia de falecer, ele estava comprando e vendendo coisas. Sapato, roupa, tecido, colchão, hotel, hospedagem, terreno. Então, assim, e o meu padrinho no Ceasa comprando e vendendo alimentos. Eram as grandes inspirações da minha vida. Independente, ali não era questão da paternidade, né? Da ausência ou não e tudo mais. Mas assim, o que eu vinha de inspiração no empreendedorismo? Era um modelo de negócio. Era um modelo de negócio, era acordar cedo, meu tio acordava de madrugada, ele ia trabalhar, não tinha tempo ruim, era sábado, era domingo. Mas a recompensa financeira, eu via ele morando no Golden Green, eu via ele com Audi, com um Lamborghini, com um Land Rover. Era a minha inspiração, eu falei, cara, quando eu crescer eu quero ir pra cá. E parte da onde você está olhando. Cara, onde você está inspirando a sua vida quando criança. É a sua perspectiva. Quer ver uma coisa? Ontem a gente saiu para... A gente tem viajado muito, né? Por causa do casal notarial, essas coisas, graças a Deus. E ontem a gente foi até no Ezequiel ontem, acabar de gravar um take, porque esse ano a gente está fazendo temporada mista, fora e dentro do estúdio, fora e dentro do estúdio. E faltavam uns takes e tal. E a gente pediu os nossos colaboradores irem para ajudar, tal, não sei o quê. E a gente estava conversando depois, levando eles para jantar. Falei, cara, o que acontece hoje? Eu não tenho dia de folga. Eu tenho horários de folga dentro de uma rotina de trabalho. Quem é empresário é 27 por 7. Não é 24 isso? por 7. Não tem... Então, assim... Eu acho que é 27%. Você igual ver, o Itaú 30 horas, Você né? quer ver qual é o meu dia mais livre? O nosso dia mais livre é o dia que eu venho gravar aqui. Mesmo assim, eu já acordei, já fui na academia, já vou tomar banho, não sei o que, bota a roupa, traz a mala, monta tudo, pá daqui. Aí daqui sai, eles vai almoçar e tal, dá umas parecidas. Chegou 5 horas da tarde, cara. É que você aprende, o empresário ele aprende a fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não é aquela pessoa estanque, que, tipo assim, o CLT que sai daquele horário. Mas até dentro do CLT, eu vi esses dias um podcast do Rufino, eu achei bem interessante que ele fala o seguinte, cara, seja um CLT
empreendedor. É isso. E você vê isso dentro do teu... Você que tem varejo, você tem, por exemplo, você deve ter os representantes. Você tem um representante que vai vender X e você vai ter o outro representante que vai vender 10X. E você vai ver o modo dele trabalhar. Pô, ambos são CLT, Sim. ambos são CLT. Mas depois aí a gente acaba recompensando ele na comissão. Mas, cara, tem cara que, tipo assim, o cara monta o escritório, o cara faz o café dele, o cara faz como no cartório também, entendeu? Você tem escrevente que você chega lá, o que ele tem? Ele tem a caneta Bic que ele pegou e aquela mesa que tá lá no cartório. Amassada. E você pega outros escreventes, pô, você entra na sala do cara, o cara já, tipo assim, te serve um café, te serve uma água com gás, te serve uma bolacha. Então, dentro o quanto você puder, não é porque você é um CLT que você não precisa, não é um empreendedor. Você tem que também fazer um empreendimento, você tem que transformar o teu emprego no seu empreendimento. Sim. A sua vida tem que ser um empreendimento. Quando eu falei que o CLT trabalha de 9 às 6, sem cortar vocês, é aquele cara que ele é mecânico, ele é um executor de 9 às 6, o cara não falta, o cara tá lá. Esse cara que tem CLT e é CLT e empreende, ele vai pra casa e fala assim, cara, amanhã eu tenho que fazer algum negócio diferente lá. Pô, ele não tá trabalhando? Ele tá trabalhando, ele tá pensando no outro dia, ele tá nem aí. Eu vou levar um café, vou fazer isso, eu vou chamar um cliente aqui, vou chamar pra venda, de repente eu vou ver um vídeo aqui agora, como é que tem uma técnica de venda diferente. É isso que você tá falando. Você tem que ter o mesmo tesão pela segunda-feira do que você tem pelo sábado. Você passa 5 dias na semana, tipo assim, em tese trabalhando, e 2 em tese descansando. Cara, você vai passar, são quase 3 vezes, entendeu? Poxa, você não pode... 40%, sabia? Divide 7 aí, pega uma conta de porcentagem, dá 40% no final de semana. Uma coisa... 79 e pouco, sei lá. Eu como assim, eu sempre trabalhei muito, fui mãe, sei que tem muita mãe aí que é quase um pai também, né? Esse programa também é pra você que é mãe e Porque você é pai é bem mais difícil. O fofinho só é um reprodutor e sumiu. Pra você que é mãe, meus parabéns. É um número absurdo de crianças que não tem o pai na certidão de nascimento. Querido, todos os amigos do meu filho moram com as mães e os pais... Vou pesquisar esse número rapidinho. É impressionante. É impressionante. Todos divorciados. Quem toma conta dos moleques são as mães. E é mãe e pai, meu irmão. Essa mulher aí tira onda. Sabe? Ser pai é diferente. A gente vive uma época diferente. Tem um ditado no interior que diz, desculpa a palavra, que filho é 2 fora. É uma na hora e outra pro resto da vida. Filhão, é pro resto da vida que você vai. Cara, mas e um negócio que é pro resto da vida, como que não vai te dar prazer? Como que você não vai se dedicar a isso? Você tem que se dedicar, são fases. Tem aquele pai dos anos 80, aquele cara que sempre trabalhou muito. Eu vou tirar aqui pelo meu pai. Meu pai, a gente morava na Penha, meu pai trabalhava em Niterói. Às vezes eu não via o meu pai. Ele saía às 5 horas da manhã e já chegava às 8, 9 horas da noite. Então, assim, hoje em dia isso mudou, porque hoje tem a facilidade de uma chamada de vídeo, chamada também, de vídeo, tá ali próximo e tal. Então, assim, eu acho que um adulto mais problemático da minha geração, da Ana, você é mais novo, você é o quê? Você já tá com 40, né? 29, né? Você tá de brincadeira. Você deve estar com 40. Você vai tomar banho. Você já tá com 30 e pouco. 34. Esse pai dos anos 80. Já tem 30. 34. Esse pai dos anos 80 ali, de repente... Faltam menos de 15 dias. Não trabalhava ali, né? Não ficava muito com o filho. Por exemplo, eu fui em todas as consultas da Ana. Eu queria acompanhar as crianças e tal, eu gosto desse negócio de medicina também, eu queria ver a evolução do feto, aquela coisa toda. Hoje mudou um pouco esse perfil de pai. Mas, assim, tem gente que, é isso que ele falou, só deu a primeira, a segunda ele não vai ter, porque ele abandonou. E é muito ruim. E também tem um abandono quando você tem o seu pai dentro de casa. Existe esse abandono. Existe órfãos de pais vivos, que é pior. Que é muito pior. Então, assim, hoje a gente vive uma realidade que não dá para o pai só trabalhar, até porque a mulher dele também trabalha junto, as mulheres de vocês trabalham, e trabalham pra caramba, e, meu irmão, o que é isso? Só fica nas costas da mulher? Eu vou lá, faço carinho, dou a mão, vou passear no final de semana, pô, você tá de brincadeira. O mundo mudou, e papai, pelo amor de Deus, a mentalidade tem que mudar também. O meu pai, naquela época, ele me pegava, levava no Maracanã, levava no final de semana, que ele estava em casa, eu ficava o final de semana inteiro com meu pai. Esse é um reflexo. Eu estava assistindo um podcast outro dia que falava muito sobre isso, o papel da família na criação dos filhos e como é essa geração, um número absurdo de separação dos pais, pais e mães que deixam os filhos separados e o que isso afeta a criança. Então,
Tem várias maneiras. Tem o pai e a mãe que ficam falando mal do outro. Então a criança já nasce achando que ela... Um dos dois não presta. Um dos dois não presta, né? Alienação parental. Sim. Tem os outros que compensam, né? Porque eu só vejo meu filho no final de semana, então no final de semana pode sorvete, pode parquinho, pode isso, pode dormir a hora que quiser, pode... Então vem a criança que não gosta de ter frustração, não pode ter frustração. A gente já tem a geração que não aguenta ver um comercial, que quer skip the ads lá, que vai rapidinho acelerando, que não consegue ver um vídeo até o final sem estar num x,5, 2x. E cada vez mais a dopamina no talo, e chega nesses pais recém-separados ou separados que, para amenizar a dor da separação, já começa a liberar mais nesse sentido. E na cabeça da criança, nos pais separados, por muitas vezes a criança pode achar que ela é rejeitada. Sim, a culpa é dela. A culpa é minha. Meu pai Aí saiu é o de pior. casa por minha culpa. Normalmente é o pai que sai, né? A mãe fica no ambiente. Então, assim, eu fui abandonado, eu fui deixado por conta dessa ausência paterna, a culpa foi minha. Existe muito disso, então a criança já nasce e já cresce achando que ela é a culpada pela separação dos pais, quando a mãe ou o pai não fala, por sua causa que eu me separei, o que é pior ainda. Então, a bênção fala isso aí, é verdade. E isso faz com que, para quem esteja escutando a gente não é separado, quem é separado, cuidado com isso, quem não é separado, quem tem uma família, use isso como, talvez eu vou falar no termo empresarial, um diferencial competitivo, que essas crianças que vêm de uma base sólida, lá na frente, vão colher o resultado disso, né? Na hora de buscar um mercado de trabalho, na hora de empreender, na hora de olhar a vida com uma visão de mais adulto, ser nutrido de um solo fértil, ter pais presentes, e não é dando tudo, como a gente bem falou, né? Não tem essa de... dinheiro é infinito, ou não precisa lavar a louça, não precisa arrumar sua cama, não precisa ter as obrigações. O Wendel fala, dificulte a vida do seu filho, que é isso, bota ele para lavar a louça. Então, assim, a criança criada nesses moldes, lá na frente, ela vai surtir um efeito muito mais positivo do que essas crianças que estão vivendo numa ausência paternal ou maternal ou do ambiente familiar muito grande. Eu acho que esse é um grande pensamento para a gente que tem essa unidade familiar e poder projetar isso na vida das crianças. Pois é, isso aí. Que hoje isso passa pelo cartório também. A gente pega hoje a gente tem crianças emocionais que se casam, que acham que casar é brincar de casinha. É isso aí. Cara, tem muitos dias que realmente a vontade é pegar as coisas e ir embora. Mas, cara, o casamento é assim. É assim como também você era na tua casa. Quando você era adolescente, eu vou pegar minhas coisas, vou embora, vou viver minha vida, vou viver da minha arte. Cara, não é fácil. A vida a dois não é fácil. É você ter uma paciência, você se doar um pouco, tipo assim, abrir mão. E isso o legislador antigamente, quando o cara casava, ele tinha que ficar 2 anos casado para se separar. Hoje, a facilidade é tão grande que você casa hoje, se amanhã você chegar no cartório e quiser divorciar, você se divorcia. Antigamente o legislador te punia. Não, filhão, tu fez, tu vai ficar 2 anos pensando no que você fez. Eu te avisei que você estava contraindo o matrimônio. Você já viu contrair alguma coisa boa? Você não vai contrair. Então, hoje, com essa facilidade, com esse progressismo das normas, dos costumes sociais, a facilidade fica muito grande. A pessoa briga, dependendo de uma briga mais forte, pega e... E o estar casado, o querer estar casado tem que ser pelos dois, pelo casal, e não pelos filhos. Sim. É isso aí. Porque assim, gente, brigar, tem gente que vai, vocês não brigam. Gente, a gente briga todo dia. Briga 10 vezes. Quando vai gravar, então... E agora briga mais, são 2 empregos, né? Pois é. Brigava só em um. Brigava só em casa pelo relacionamento, brigava por um emprego, agora tem mais um. Pois não, é. Triplamente tem um desafio forte, que trabalhar junto... Triplamente brigável. É complicado. Agora a gente briga. E assim, o não separar e a vontade. Acho que não não querer se separar, é a vontade de querer estar junto. Ela é sempre maior do que tudo e não é pelos filhos, é por nós. Tem muito daquele casal que teve filho, vai segurando, quando a criança faz 14, 15, ou quando faz 18 sai de casa. Você olha pro lado, tem um estranho do teu lado, porque você não cultivou seu casamento, você não saiu para viajar, como a gente sempre fala. Você não teve momento de casal, você não teve cumplicidade. São simplesmente 2 amigos que tiveram filho. E aí, 2 amigos não, 2 inimigos, né? Porque ao longo do tempo se torna inimigo. 2 inimigos. Eu tenho alguns casos de amigos mais velhos, quando o filho faz 19, 20, começa a querer sair, não tá mais em casa no final de semana.
Aí o cara olha pro lado e fala, caraca, o que eu tô fazendo aqui? E aí é esse olhar. E eu acredito muito que seja, como você falou, não é pelos filhos, é pela construção de você querer estar junto, e isso a longo prazo. Óbvio que hoje a gente tem uma longevidade muito maior. As pessoas ficam envelhecem muito mais tarde, né? Hoje você tem 60, 70 anos, o cara viaja, anda de moto, corre, faz maratona e tal. Então, uma pessoa que antigamente com 55 é um velhinho de 50 anos. Hoje em dia, um senhor de 70 ainda está inteiro. Então, isso faz com que, obviamente, as pessoas vivam uma nova geração. Tem pessoas se separando hoje, seja no cartório vem isso, separação do cara de 65 anos separou da esposa com 64 anos. Rapaz, teve um coroa de 85 anos separou da mulher? Já com 80? Isso acontece. Hoje em dia é isso. E agora, com essa mudança do entendimento do STF, de que a separação de bens pode ser flexibilizada, a tendência dessas questões é mais idosos casarem com mais novinhas. O cara separou. Eu lembro, foi alguém lá do cartório que foi valorizado. O que houve? Uma senhora de 80 e o cara com 85 se separaram. Aí ele aparece com o novo. Eu tive um caso, o cara pegou, apareceu depois com segunda núpcias para casar. Eu falei, segundo casamento seu, o Nilson não vou fazer não. Você dá entrada nas habilitação, tá, tudo se casa e tal. Aí eu falei, olha, para completar mesmo agora, você tinha que arrumar um financiamento daqueles da Caixa de mais 30 anos. Porque esse cara tá achando que vai viver quantos anos? O cara com 85 querendo constituir família. Mas é bacana de ver. O pai da década de 80 que dorme num quarto separado da Muito, mulher. pra descansar. Pra descansar. Não, eu durmo no meu quarto. Uma vez alguém me falou assim, não, porque quando o fulano nasceu, o meu marido, ele dormia no quarto separado. Eu falei, por quê? Não, pra ele descansar. Eu falei, o anjinho não pode ficar estressado. Não, porque ele trabalha cedo no outro dia. Eu falei, mas que negócio é esse? Aí os homens frouxos dos anos 80 me falam dos homens aqui, né? Que isso, gente? Não tem isso aí, não. E assim... Eu que me deixava doido era a Nicole. A hora que ela virava, ela pegava a coberta, porque puxa a coberta. Isso me deixava doido. Vou acordar, porque depois que você acorda... Mas olha como a gente vive o problema. Se você não se afastar, você não enxerga. Aí um dia eu tava comentei isso numa mesa de amigos, e o cara falou, também, Elon, tô muquirana do caramba, compra um lençol maior. Compra duas cobertas. Eu falei, realmente, aí resolve. E assim, vai ter coisa que vai irritar? Vai. Tem coisa... Aí um gosta de dormir por cima do outro, pro outro não respirar, e o outro gosta de se esparramar. Irrita. Briga. Irrita. Pode acabar. Não, mas se você não falar, você não sabe. Tem mais falando de paternidade aqui, tem mais um cara que tá atrapalhando o inventário, que agora parece que tá na moda. Tem a moda do bebê reborn, tem a moda... O que tá na moda agora? Morango do amor. Morango do amor. A moda do filho fora do casamento. Já tomamos 3 inventários no meio da lata na hora. Eu falei, caramba, que isso? Pô, descobre isso depois, pô. Não, 3, cara. 3. Gente, pô... Já sabe que o papai tá lá, já procura. Chega lá no cartório com tudo resolvido. Aí o cartório é burocrático. E outra coisa, e se tem o filho fora do casamento, é filho. É filho! Não adianta. Você não vai ter mais direito porque, não, eu sou do casamento e o outro não. Não, é filho. É isso aí, até porque a primeira palavra tá ali, ó. Filho. O cara é filho. Então, querido, olha só. Você que é o filho fora do casamento, já começa assim, chega lá no cartório, fala assim, esse inventário aí, porque o pessoal tá deixando na hora da assinatura. Eu tive um... Aí fala assim, o cartório não quer fazer nada. Como? Depois que já fez o imposto, já fez tudo. Não, o imposto dá um trabalho. Não, eu tive um que o filho foi lá, fez, os irmãos foram lá falar que o inventário era falso, que fiz o inventário errado. Porque ele não tinha filho. Eu falei, mas tá aqui a certidão de nascimento dele, tá aqui o óbito, dizendo que ele tem um filho, tá aqui tudo. Mas esse filho, ele nunca cuidou, nunca ele foi ver. Olha só. Tá, mas deixou de ser filho? As pessoas têm que separar uma coisa, assim. Servir é uma coisa. Jesus veio na terra para servir. Casamento dá serve quando os dois servem. O emprego dá certo quando tá todo mundo servindo. Ele no varejo, ele tá servindo pessoas o dia inteiro. No cartório, ele serve pessoas o dia inteiro. E você acaba prosperando. Pega essa aí, essa dica de $1 milhão. Se você servir, você vai prosperar. E assim, eu tive 5 filhos. 4 eram gente boa e esse aqui não fazia nada. E aí? A lei não fala quem fez alguma coisa? Tá na lei isso? Por enquanto, ainda não tá. Mas não tem isso.
O que pode também é quando o cara, em vida, porque também é o Ah, seguinte... tudo bem. São os filhos que querem discutir a herança do pai vivo. Cara, o cara tá vivo. Não, Isso é o que mais tem, Elon. mas o papai... mas papai tá gastando tudo com mulher. Mas o dinheiro é dele. O dinheiro é dele. Se ele estiver lúcido, se estiver dentro da capacidade mentais dele, o dinheiro é dele. Enquanto ele está vivo, o dinheiro é dele. Ele gasta do jeito que ele quiser. Isso é o que mais aparece. E essa questão também não é pro cartório decidir. Quem avalia isso é juiz. É o juiz que tem a autonomia, que tem a legislação a seu favor para poder definir isso. Agora, não é porque ele é um senhor que ele se transformou em um incapaz. Sim. Porque o dinheiro que ele juntou a vida inteira é dele. Ele tem alguns limites porque ele pode fazer? Tem. Que ele, assim, num testamento, ele só pode testar 50% para um filho. Dá para beneficiar alguém. Mas em vida, ele faz o que ele quiser. Outra coisa que as pessoas confundem muito é a adoção. Filho por adoção é filho. Tá? Inclusive, já repeti isso aqui, mas 10 vezes. Uma das coisas mais horrorosas que eu já vi nesse tempo todo de cartório foi um filho chegar para a mãe na hora da partilha, assim, sentado, ó, tudo certo aí, mas a minha parte eu quero em dinheiro. Assim. E a coroa, quanto? Ok. Então, assim, gente, cuidado, sabe? Vai trabalhar, pô. Vai fazer alguma coisa. O dinheiro, assim, o que eu falo para os nossos filhos é, a gente está dando a melhor educação do mundo para eles. E isso é verdade. E a herança hoje, ela não é mais pro filho. A herança hoje é para neto. Como a gente vive 80, 90 anos, eu conheci um caso, eu tive um caso que o cara... gostei dessa. O cara criou os filhos, lá, eram 5 filhos. Ele criou os 5, não, porque o papai está deixando é muita coisa, o que o papai está deixando é muita coisa. O coroa morreu com 88 anos. O filho dele tinha 66 quando pegou a herança. Infartou depois de 2 anos. Cara, esse cara viveu esperando a herança do pai. Eu falei, gente, que absurdo. Né? A Sharon sempre cita esse exemplo. Eu sou mentor da IBMEC, num braço de novos negócios, startups lá. E aí eu fui conhecer uma startup e tal, e um empreendedor. Falei, pô, mas você quer viver disso? Você quer transformar isso num negócio? Como é que eu posso te ajudar? Ele, cara, então, eu empreendo aqui e tal, mas a verdade é, meu pai tem 2 apartamentos na Barra e tem uma loja na Taquara. E, cara, ele vai morrer o dia que vier pra mim, eu já tô legal já, não preciso mais que isso pra viver. Aí o cara tá esperando o pai morrer. Tá agorando o pai. Pra herdar 2 apartamentos na Barra. Tipo assim... Que provavelmente ele vai vender. Vai e vai picotar e vai gastar em 3 meses, 6 meses. Aí eu... Pô, pra mim já basta, excelência. Só que assim como ele, existem milhões de pessoas que estão esperando o pai morrer, a mãe morrer, pra herdar alguma coisa em vez de produzir. Aí as pessoas vão viver até os 90 anos, o cara vai ficar 60, 70 anos, um vegetal, um horroroso, um nada... esperando o dia que ele vai herdar alguma coisa. Pô, aí esse show da Lady Gaga teve um cara que deu entrevista. Isso aí você puxa aí no YouTube, deve ter aí. Como é que você vê aqui? Não sei se era do norte, ou lá do Nordeste, lá em cima. Eu acho que era do norte. Vendeu a casa. Vendeu o terreno da mãe sem saber, sem a mãe saber. Falei, não, mas eu vim agora, depois eu me viro. Eu não poderia perder a Gaga. Pronto. Olha isso, cara. Não, tem um vídeo nosso que cada um tem a barriga que merece também, né? É isso aí, cada um. Pois é. Também. Autorresponsabilidade. O fruto geralmente não cai longe da árvore. Ele fica... e que é aquela questão que a gente falou também no começo. Você despertar a vontade, o tesão do teu filho querer ser alguém, querer fazer alguma coisa, e isso tem que ensinar cedo. Se você não ensinar cedo, não... Não, pois é. Por exemplo, meu filho ficou de recuperação em química. Aí, não, porque você tem que estudar química. Não, você não tem que estudar química, você tem que estudar IA e dar um jeito de passar de ano. Porque, assim, química, a tabela periódica, você tem que decorar, para que vai servir para tua vida? Então, assim, eu falo muito sobre isso para eles, né, para os nossos lá que estão com a gente. Tem que estudar, tem que passar de ano. Tem que ter lá a caderneta de vacinação, tem que estar lá com... O boletim completo. O boletim completo, aprovado. Agora, o que você vai fazer e o quanto você vai ganhar é você que tem que decidir. Só se autorresponsabilize pelas suas decisões e seja feliz com elas. Eu quero viver de fotossíntese lá no meio do mato. Beleza, mas se o teu amiguinho do lado, teu irmão,
tá indo pra Disney e jantando no restaurante Michelin, você não pode estar frustrado com isso. Eu acho que esse tema é muito legal e ele é breve, ele cabe uma discussão muito maior, mas em relação à educação de filho, eu vou chegar nessa parte quando as crianças tiverem, de fato, que passar de ano, hoje com 6, 7 anos não passam, mas existe aquela máxima do seguinte, meu filho é ótimo em matemática e péssimo em português, eu vou e pago o reforço de português para ele ficar na média. Só que já ouvi muita gente falando sobre isso, que se ele é ótimo em matemática e ruim em português, reforça a matemática para ele ser excelente na matemática. Para ele ser um baita engenheiro, para ele ser um baita economista, para ele ser muito forte nisso aqui. E o português ele tem que passar de ano. Porque a gente força o português, aí a matemática naturalmente ele destina menos tempo, ele pode ser um brilhante em matemática, mas ele vai destinar menos tempo, menos treinamento, no final de base de treinamento tempo. E o português ele vai ficar se tornando um mediano nas duas coisas. Isso não dá pro cara resolver uma derivada falando nós vai, nós volta. E o grande ponto... tem presidente que não sabe falar também, mas aí é um capítulo à parte. Mas é ruim. É ruim. Mas a questão também nós vivíamos na era da resposta, a gente tinha que saber responder. As crianças e nós, adultos que vivemos dessa geração desde lá de trás, e o modelo de ensino do colégio é o mesmo, você pega aquela foto de 1910 e 2025, as carteiras, a professora, o quadro negro e tudo mais. Tudo evoluiu, o cartório evoluiu, a escola está começando a evoluir agora. Mas... a questão é que nós vivíamos na era da resposta. Então você tinha que ser cobrado pela resposta. Como é que era uma prova? Você tem que saber as respostas que vão cair, você vai estudar para saber a resposta, você chega no trabalho, no ambiente de trabalho, o patrão, o chefe vai perguntar, o funcionário tem que saber a resposta, se não souber a resposta, volta, vai lá, descobre a resposta e volta. A questão é que a gente hoje vai ter a resposta na palma da mão para qualquer pergunta. O ChatGPT responde tudo do mundo em 5 bilhões de informações em fração de milésimo de segundo. Então o nosso dever como pai é ensinar que os nossos filhos não têm que ser bons nas respostas, tem que ser bom na pergunta. Então, mais importante que a resposta é a pergunta. E como é que a gente faz com que essas crianças tenham boas perguntas, saibam as perguntas valiosas? É repertório. Repertório de mundo, repertório de economia, repertório de geologia, repertório da vida como um todo. Não só do livro de matemática ou de português, que também é importante, mas saber sobre o mundo e saber perguntar, indagar o porquê das coisas ou fazer perguntas criativas são muito mais importantes do que respostas completas. A resposta está na mão de todo mundo. Exatamente. A grande diferença da IA não é o que ela vai te responder, é como você vai perguntar. Tanto é que a gente fala muito sobre a inteligência de fazer um bom prompt. O que é o prompt? Para quem está vendo, pô, que prompt é esse que o Michel falou? É para comer com cebola? O prompt é, na verdade, a boa pergunta. Você pega a IA e fala assim, você é um criador de conteúdo que é dono de um podcast com audiência tal, e você tem que montar uma imagem com uma câmera Sony Canon 2005. Quanto mais repertório de pergunta, melhor vai ser a sua resposta. E as crianças têm que saber perguntar. Você sabe que isso tem refletido até nos concursos públicos. Agora o concurso mudou, agora para cartório você tem que fazer o ENAC antes, como se fosse o Enem. Fiz. Cara, fiquei por 2 perguntas. 58? 58. Mas vai ter o próximo, agora do próximo eu passo. E isso que mudou, cara, o que mudou? O modo da pergunta, antigamente você perguntava o que diz o artigo tal, o que diz tal coisa. Hoje não, hoje 80% das perguntas eram casos concretos e com as alternativas de qual seria a solução. Na prova oral do último concurso também que teve, eu fui da época que o pessoal perguntava conceitos. Poxa, o que é o conselho deliberativo, o conselho fiscal no MSA, qual é o quórum deliberativo disso? Hoje não tem mais sentido essa decoração, essa decoreba. Hoje, nessa última prova oral que eu fiz, eram casos concretos que a examinadora perguntava. Se chegar no teu cartório um caso assim, 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 assado, como que você resolve? E daí, com base no teu conhecimento, você vai fazendo a questão. Porque hoje, aquilo que você falou, o acesso hoje é instantâneo. Eu sempre fui um questionador. Dentro de aula. Eu olhava para trás, aí só me ficava assim, meu irmão. As pessoas não questionam nada. Quando você encontra um cara que questiona, você repara. Sim. Pode ser numa palestra, o cara questiona, não assim... Não desafiando. Não desafiando, mas querendo construir algo. Pô, professor, desculpa, eu não concordo com essa... Mas, até o modo... Isso é maneiro. Isso é maneiro e isso também vai da educação. Porque hoje a gente vive num mundo onde a forma vale tanto quanto ou mais do que o próprio conteúdo. A gente teve um presidente que, tipo assim, na forma era horrível, mas no conteúdo eu concordo
praticamente 95% do que ele falava. E a gente tem um outro que o conteúdo é horrível, mas a forma é a do oba-oba. Então, você tem que saber se posicionar, você tem que saber falar. Isso vai desde o tom de voz, do modo que você aborda, do modo Da que sua você... aparência. Da sua aparência, do modo que você questiona, para você não se transformar o agressivo, que é a diferença do americano do sorry pro what. É isso aí. Eu, se eu tivesse o poder de colocar alguma coisa na educação desse país, eu colocaria 3 matérias. Inteligência emocional, educação financeira e oratória. Cara, se o cara domina isso aqui, vai voar. Não tem como não... Oratória. Tudo bem, tem gente que tem oratória aí gigante, usa pro mal. Inteligência emocional hoje, cara. Mas aí para qualquer coisa, até mesmo conhecimento, E até educação decoreba, financeira, o que adianta tu decorar a tabela periódica e tu não tem uma educação financeira básica? Claro. Zero. Não sabe Porque fazer conta de tu juros, não né? paga o pão com a fórmula da água, que muita gente hoje nem deve saber como é que é a fórmula da água. Capaz de falar que é líquido. Então, assim, já que o mundo mudou tanto, e aí eu até, a galera que é progressista aí, deveria, ao invés de deixar a escola fechada, partir para esse lado. Pô, vamos mudar a educação aqui, meu. A galera tem que saber, aprender sobre riqueza. Ontem eu estava vendo o podcast do Hernandes Dias Lopes, sabe quem é esse pastor? Lá no Thiago Brunet, ele falou uma Eu coisa vim assim. escutando ele. Você vê, Thiago, eu não quero falar de política, mas deixa eu falar uma coisa. Um país que não impulsiona pessoas para serem ricos, para não haver riqueza, é um país que você tem que ficar com o pé atrás. Porque se você pegar na história da humanidade, os governos não poderiam manter a população. Quem sempre deu a maior parcela de contribuição foi sempre o empresário, foi sempre o cara que produz. A gente, você, nós aqui, ainda mais agora, a gente chega num lado que o Estado ele não chega. Nós somos o Brasil, não é o governo. O governo, é isso aí. Nós somos o Com o Brasil. tanto de informação que a gente despeja na internet, logo quando a gente começou, que tinha muita caixinha de pergunta, cara, o pessoal do Nordeste tinha muita gente, pô, como é que eu faço uma procuração? E a gente fica ali respondendo, o Estado não vai ali. Às vezes perto daquele cara não tem nenhuma internet, ou não tem um saneamento básico, não tem nada. Então a gente vai para onde o Estado não vai. E é isso que ele estava falando. Eu fico muito triste quando eu vejo um país querer criar uma luta de classe. Isso não existe. Porque se Deus deu riqueza para uma pessoa, é para esse cara abundar na vida daquele que ele não deu. Ah, mas por que então Deus não estabeleceu o pobre e o rico? Ah, cara, tem coisa que Deus não responde e não vai responder nunca. Entendeu? Depois que Deus depenou Jó, você deve ter visto isso, ele não foi lá falar para Jó porque ele fez aquilo. Ele só colocou tudo de volta no lugar, mas não deu satisfação. Então, assim, a gente tem que produzir riqueza. Não ter raiva de rico, porque o cara é rico, é pobre, é amarelo, azul, cor de... Pelo amor de Deus, gente. Porque o Bill Gates mesmo, cara. Quantas vezes já pegou a fortuna dele toda, vai lá na Ásia, dinheiro, bum. Vai lá na África, bum. Quem que faz isso? E depois volta a ser o mais rico. E volta a do ser o mundo. mais rico do mundo. Aí a roda, ela gira dessa maneira. Então eu acredito que riqueza Que isso passe entra por aí naquela- também. Naquela educação financeira. Para você conquistar é muito difícil. Para você manter é 2 vezes mais. Porque e pode ver, todo mundo que se atrapalha são aquelas pessoas que são catapultadas para certas posições. Se você segue de escada, degrau por degrau, dificilmente você volta. Não volta. Quando você é catapultado por uma posição, um dinheiro muito grande que você ganhou sem estar preparado para aquilo lá acaba virando maldição. Sim, sim. Você tem que saber fazer. O dinheiro, ele é uma ferramenta sua, ele não é o fim. É meio. É meio. Eu sempre falo isso aqui. Dinheiro é sempre meio. É meio para poder ajudar. É para ajudar mesmo, cara. Para ajudar mesmo. Esse livro aqui, mais da metade disso aí de lucro, que o livro quase não tem lucro, né? É para doação. Se eu vender 1 milhão de livros, fosse R$1 milhão. Se for 2 milhões, 3 milhões, e acabou. E é isso aí. É isso assim. Cara, a gente veio nessa vida para isso. Infelizmente, nem todo mundo pensa da mesma maneira. Mas a gente tem que... Aí vem a paternidade, a maternidade. A gente ensina porque está aqui. Porque eles vão gerar, vão continuar gerando, vai gerar, vai gerar, vai gerar, vai gerar. Entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso papel é esse. Não transmite a educação, sabedoria, inteligência emocional, educação financeira,
Tudo isso é transmitido, não é mais só o papel da escola, não é só mais o papel da casa. Ou então, o cara põe a criança lá na escola e aí a escola faz isso. Ah, não posso chamar atenção porque senão o pai vai processar. É um medo de tudo e de todos que ficou todo mundo engessado Tá todo demais. mundo engessado hoje. Então você não pode mais falar nada. Bom, se seu filho fizer uma grande besteira, você não pode chamar a atenção dele ou botar de castigo, porque senão vai causar trauma. Tô falando aqui para ninguém espancar. Mas aí ele também não sabe o limite do que ele fez de errado. Ah, eu proíbo o meu filho de usar celular. Mas aí ele vai trabalhar como num marketing digital. Se ele nunca vê. Com 20 anos que ele vai ver... e por aí vai. Eu vou pegar esse tema para trazer um que aconteceu recentemente e tem muito a ver com isso, né? A gente, obviamente, tem a tela lá em casa de forma restrita, em momentos destinados a isso, ou seja, videogame ou celular. Eles não têm acesso a YouTube, porque eu acho que o YouTube caminha para áreas que a gente não vai estar ali 100% do tempo com eles, então eles só assistem desenho ou itens, né, próprios para a idade, Netflix ou algo nesse sentido. E aí, um belo dia, o Aron chegou em casa falando: papai, quando eu fizer 7 anos, eu não vou te chamar mais de papai, vou te chamar de pai, porque com 7 anos já vou ser mais velho e eu não vou te chamar assim. Falei: filho, mas por que não? Porque a amiguinha do colégio falou que é assim. Aí, olha, filho, você pode chamar como você quiser falar papai, papa, eu vou estar aqui, eu vou responder sempre da forma como você quiser falar. Mas você pode falar como você quiser, inclusive se quiser continuar falando papai, tudo bem. Deu 3 segundos, 5 segundos, ele saiu, foi na cozinha, voltou: papai! Ele já esqueceu aquilo ali. Passaram 3 dias, o Rafael trabalha comigo no RH, meu parceiraço lá, falou: pô, Michel, esse negócio de YouTube, a gente conversa muito sobre paternidade, ele falou: cara, acredita que tem um youtuber no vídeo lá que a minha filha estava vendo, falou que com 7 anos o filho não pode mais chamar o pai de papai, tem que falar... Aí eu: rapaz, menino, agora eu sei de onde veio isso. Então, assim, a gente tem que educar nossos filhos, mas tem que ficar muito atento com o círculo de amizade, ainda mais com 12, 14, 15 anos, com quem ele está andando, né? Me diga com quem andas que eu direi para onde vais. Isso. Quem são os amigos do seu filho? Quem são as pessoas que ele está andando próximo? Isso influencia no seu círculo de amizade. Porque os filhos dos seus amigos serão os filhos... Os seus amigos serão os filhos que serão os filhos dos seus amigos. Essa pessoa tem valores similares aos seus. As crianças estão sendo criadas em valores similares aos seus. Porque uma vez que com 17, com 18, já está num caminho errado, amigo, para voltar atrás é um passo que já não vai ser dado. Então, assim, desde pequeno, e o meu olhar com a Sharon é muito importante nesse cuidado, qual é o círculo de amizade de agora. Porque eles não têm acesso ao YouTube, mas tem um amiguinho que tem. E esse YouTube daqui a pouco vai para outro site, que vai para outro site, que vai para outro site, tem acesso ilimitado à internet. A internet, meu irmão, é terra de ninguém, a gente sabe disso. Daqui a pouco ele está surtindo uma influência de uma parada totalmente aleatória à sua vontade. Então fiquem muito de olho nisso. E observar não só com quem seu filho anda, mas com quem você anda também. É isso, é o Às círculo de vezes, amizade. A gente tem que observar isso o tempo todo. O Rick, outro dia, mês passado, sei lá, falou assim: pai, eu vou no cinema. Eu falei: tá, que hora? Não, daqui a pouco. Eu falei: 9 horas da noite? Que filme é esse? Não, lá no Plaza e tal, perto de casa. Tem sessão. Eu falei: tá, e que hora que eu vou te pegar? Meia-noite? Não foi dessa última vez, não, foi numa outra. Ele falou: cara, vai não. Vai não. Cara, lá no Plaza, morro ali atrás, tal, centro de Niterói. Eu falei: cara, você não vai, cara. Dizer não é um ato de amor. Você não vai. Aí, eu não posso fazer nada, tal. Eu falei: beleza, tu não pode fazer nada? Então chega aqui. Vamos falar recapitular. Vamos recapitular a tua história aqui. Você já fez isso. Já foi não sei aonde, vai não sei aonde, faz não sei o quê. Isso. Já fez? Fiz. E teus amigos? Eu não sei. Quem é que não fez nada? Você ou eles? Então, é questão de perspectiva. Assim, a nossa, a geração dele, diferente da minha, você não tem essa malícia, sabe? Porque a gente mesmo não deixa. Não tem malandragem. A gente mesmo não deixa ter essa malandragem, que a gente protege e tal, sabe que hoje o mundo tá diferente. Mas não tem essa sagacidade. Se der ruim, pular para trás de um pneu, voltar para dentro, sabe? Trocar uma ideia com segurança do shopping e tal. Não pensa lá. Essa galera não tem, até por culpa nossa de ele tentar super proteger, porque o mundo é violento, o mundo tá violento, o mundo vai ficar mais violento. Isso aí não vai mudar. Mas não tem. Eu falei: não, hoje tu não vai não. O mundo sempre foi violento. Sempre foi. O mundo sempre. Você pegar a história da humanidade, sempre foi.
Com a menina, você tem menina, ele tem o casal, né? Igual a gente. Com a menina é mais diferente. A menina você tal, você fala, Tu tem aquela protege, coisa. tu vem cá. Tu protege. O homem é diferente, o meu homem irmão. O tem Rick que tá empurrar. maior do que eu. O homem tu tem que empurrar. Um homem, o Rick tá maior do que eu. O Rick já é um homem, não é mais um. Falei, cara, vê o que você quiser. Isso também é interessante se falar sobre a diferença de criação de menino e menina. E também, às vezes, o cara que tem 2 filhos homens são totalmente diferentes. Sim, pô. E o cara quer criar os 2 iguais. Não tem como. No nosso caso lá, isso foi até um problema durante um tempo, é que o Aaron e a Ayla, eles têm diferença de 11 meses. E eu e a Sharon tratávamos muito Deu nem rápido. tempo. Aí o cara falou Assim assim, que "Pô, abriu, você engravidou no fechou de novo." O cara perguntou, você engravidou no resguardo? Eu falei, que porra é essa de resguardo? Eu fiquei assim. Mas a gente, durante uns 3, 4 anos, a gente tratava os 2 como se fosse a mesma idade, fazendo as mesmas atividades, os mesmos ciclos. Só que a Não Ayla é. tem um ano a menos. Cara. O Aaron tem um ano tem coisas que uma Sim. criança de 5 anos faz que uma que tem 4 não faz. E a gente entendeu, e a gente sempre brinca, eles não são gêmeos. E a gente estava tratando como gêmeos, a gente começou a parar de tratá-los como gêmeos. E aí hoje, o mais legal, e sobre pai de menino ou de menina, é diferente. Mãe de menina e mãe Tu de dá menino. mais esporro no nome? Dá mais cobrança de Hã? homem, claro. Não tem como, você tem irmã, né? E aí a gente tem lá isso, a gente faz, é o momento do pai com o filho, é o momento do pai com a filha, Isso o aí, momento da isso mãe aí. com o filho, o momento da mãe com a filha, porque senão parece que tá tudo junto, e não é assim, não é, tem que ter os seus momentos. Então assim, quando eu vou no estádio de futebol, eu pego o Aaron, vamos no jogo hoje? Eu vou só eu e ele. A Sharon não vai, ela não vai. Tem dia que eu... Ayla, vamos no jogo hoje? Vou só eu e ela. Maracanã que só foi eu e Henrique, Ou tá? vamos pro shopping jogar boliche? Vou eu e ele. Ou vou só eu e ela. Isso é uma vez a cada 45... Não é sempre, mas é o momento que eles têm que vai Divertido. ter Tem essa intimidade. referência. E o legal, assim, independente de time, de clube, eu levo o Aaron pra estádio desde pequeno, levo a Ayla também. Ele com 10 meses foi no estádio comigo. Ah, você leva pra ver teu time, vai perder, hahaha. Falei, amigo, o futebol, a partir do jogo, é a última coisa que eu vou olhar. É a memória que você foi. A memória, a composição afetiva, é o momento de pai e filho, Lazer, é onde a gente vai entre os trocar dois. ideia, vai falar da vida. Hoje vai falar sobre o amiguinho do colégio, sobre a menina do colégio, sobre a dor de barriga. Amanhã vai ser sobre o que você quer fazer na sua vida, como é que tá o seu trabalho, como é que tá seu casamento, como é que tá meu neto. Aquele é o ambiente onde eu escolhi para ser o momento de conexão. isso aí. O futebol, perdeu, ganhou, tomou de 5, ganhou de 10. Dane-se. Então crie esses momentos para que no futuro você não tenha um estranho. Tem um filme que fala assim, você aperta esse botão, você ganha $1 milhão, mas alguém que você não conhece vai morrer. Aí a reflexão do filme é, será que eu conheço quem tá assim? Se eu apertar esse botão, será que meu filho pode morrer? Será que eu conheço ele de verdade? Ou é uma pessoa estranha que mora na minha casa? Ou a minha esposa, ou a minha mãe, será que eu conheço essa pessoa de verdade? Então, quando você cria esses momentos, você começa a conhecer de verdade. Não estou dizendo que você tem que ser amiguinho do seu filho ou da sua filha, não é sobre isso, tem que ter respeito, tem que entender que você não é um colega, você pode ter o momento de ser seu melhor amigo, mas tem que haver uma hierarquia de respeito para que as coisas caminhem e eles possam respeitar e entender você. Mas essa conexão é criada desses momentos que você vai destinar, investir para que ela ocorra com sabedoria e intencionalidade. Eu tenho uns traumas assim na vida que eu acabo passando para eles e é sem querer. Por exemplo, moto é uma parada que eu vi meus amigos sempre se arrebentar de moto, morrer em cima de moto. E eu já passei muito isso. E assim, empurrei pra bicicleta. Eu sempre andei de bicicleta, mas uma vez quase fui parar embaixo do ônibus, já casado, com bicicleta. Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, pai, podia comprar uma bicicleta. Eu falei, pra quê? Pra ir pro Zé. Eu falei, pro Zé? Eu falei, cara, por que tu não vai andar? Eu falei, tu luta com quem, Henrique? Pô, adoro lutar. Mais perto. Eu falei, e tu vai de bicicleta? Por que tu não vai dando um trotezinho, correndo, fortalecendo mais as pernas? Enriquecido. Tu já viu o teu corpo perto dos amigos, dos teus moleques que lutam com você? Cara, aproveita o diferencial, você tem músculo, o cara tá com a barriga definida, tá cheio de músculo, tá tudo forte. Eu falei, cara, continua. Aí com ele eu quebro na ideia, sabe? Você fala assim, não vou dar não, e se vira. Pô, Não, entendeu? você É tem que isso, convencer. cara. Não, e você, Explicar o porquê você tá de falando você não. entender o que é menino e menina, você tem que entender a personalidade de cada um. O Henrique, desde pequeno, se você chegar e gritar com ele que não pode Entendi. aquilo, vou botar de castigo. Ele dormia no castigo. Eu falei, Aquilo me dava uma raiva. Dormia sentado no O Henrique, cozinho. como é que é? Você tem que quebrar ele na ideia. Pô, você vai fazer isso? Vai me deixar chateada? Precisa isso? É isso, Aí cara. pronto. Cada um vai ter a sua maneira. Então, Você tem que saber lidar, não só com cada filho, mas com cada funcionário, com cada
pessoa Perfis que tá... comportamentais. Tá vindo uma hora de podcast sobre isso. Sua mulher é melhor. Vocês estão por onde? Não. Vai, perguntou. Se mandar a foto pra ela. A mulher dele. Ela tá por onde? Ela sabe? Por onde é ótimo. Vou por onde. Aqui tem um momento, o Michel já sabe. Não, Agora é diferente, né? Mudou. Eu esqueci. Olha só, não adianta combinar as coisas. É só no esporro, não adianta fazer ser na ideia. roteiro, conversar antes. A gente conversou esse fim de semana, combinamos o seguinte, olha, agora toda vez que a gente for fazer não sei o quê, a gente vai falar que vai ser assim, que a gente vai levar 2 dias. Tá bom? Tá bom. Primeira reunião que teve, não sei o que lá. Não, tudo bem, pode ser. Eu falei, porra, mas é a primeira, a gente acabou de... Eu esqueço, eu tenho muita coisa na cabeça. Ah, não é possível. Bota o TDAH, todo mundo que erra alguma coisa. Eu tenho hiperatividade. Pronto, hiperatividade. Hiperatividade. Isso aí sempre, antes disso aí ter, eu já tinha, tá? Isso aí agora, todo mundo agora tem. E cheguei até aqui. Né? Cheguei até aqui, sempre tive. Normalmente, sim, a gente tem uma dúvida, né? E aí, porque no registro de imóveis, quando você acha uma coisa, o registrador acha outra, você pode suscitar a dúvida. Então... Não, isso é bom esclarecer, que é o seguinte, o registrador ele não tem dúvida. Dúvida é o nome do procedimento. Porque uma vez eu escutei, como que o senhor, que é o titular do cartório, tem dúvida? Eu falei, não, eu não tenho dúvida. O nome do procedimento é dúvida. Que fique claro. Que fique claro. Que fique claro. Mas assim, então é uma pergunta que a gente gostaria de fazer, que, resumindo, é o seguinte: um abraço paga 1 hora de terapia. Sim. Né? Você gastaria, você prefere, porque tem gente que prefere gastar o dinheiro. Sim. Né? Seu filho vem, quer um abraço, se você para ali, abraça, conversa, dedica aquele momento... por mais que você tenha muitas outras coisas para fazer, pode resolver muita coisa, né? E uma coisa que gera mais ocitocina do que o abraço, só isso, é o leite materno. Impressionante, né? Eu tenho, como eu já mencionei algumas vezes a história de vida e tudo mais, a primeira vez que eu fui falar eu te amo pra minha mãe foi depois do Método CIS que a gente fez junto há 10 anos atrás. E aí, quando as crianças nasceram, acho que se não todo dia, a cada 2 dias eu falo eu te amo pra eles. Tem que ser E corriqueiro. aí eu já brigo e falo assim, deixa eu te contar uma coisa, ele já sei. Aí ela, vai falar que me ama. Eu falei, mas você sabe, você fala isso todo dia. Eu falei, então tá certo, então tô no caminho certo. Tem a ver com isso, um abraço compensa horas e horas de terapia ou de qualquer outra coisa. O eu te amo, o afago, o carinho substitui e complementa muito da educação. Eu normalmente, minha mãe manda todo dia de manhã um bom dia, uma figurinha. Eu faço isso com a minha mãe. Aí, ela me mandava sempre, tá? Aí ela ficou uns 2 dias sem mandar. Eu liguei. Tá tudo bem. O que você tá sentindo? Nada. Você tá 2 dias sem me mandar figurinha? Desculpa. Ah, não, eu acho que eu fico te enchendo o saco. Falei, não, mas é a minha rotina. É a forma como eu tenho que começar meu dia aqui. Porque isso reflete também nos pais. A minha avó faleceu, mas eu cuidei dela nos últimos anos de vida. E ela com um quadro no finalzinho de Alzheimer, de esquecer das coisas. Você era neto, não atrapalhou nada. Nada, queria... zero. Vale um tema sobre isso. Mas... ela com o início do Alzheimer, né? E aí tem a ver muito com a relação que a minha mãe me criou sempre, toda semana, fala assim, vai na casa da sua avó toda semana. Então toda semana eu ia na casa da minha avó. Toda semana eu ia na casa da minha avó. Isso refletiu ao longo da vida, da minha criação, da minha maneira como, enfim, como eu lido com várias coisas. E no final da vida eu cuidei de fato da minha avó e mantive minha rotina de ir lá vê-la. Porém, quando ela começou a ter Alzheimer, eu fui estudar muito sobre como é que você lida com uma pessoa assim, né? Pode ser o pai de alguém, pode ser o avô de alguém. E aí, muito desse carinho, desse cuidado, eu vi um vídeo que refletia isso, que era na infância, no início da infância, era um pai e filho, a criança não sabia as coisas e perguntava muito. E o pai repetia 1, 2, 5, 10. A nossa vida de pai é repetir a mesma coisa. Meu irmão, quantas vezes eu vou ter que repetir que não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente repete 300 vezes. E dizer não é um ato de amor, repetir as mesmas coisas também é um ato de amor. Porque às vezes falam assim, então vai. Então tá bom, então fica aí no celular. Então tá bom, vai pra casa dos seus amigos, vai pra rua. Aí você tá estragando. Então, sim, a repetição é um ato de amor. E no final da vida, quando ela já tava me ligando pra perguntar onde é que tá fulano, onde é que tá meu... Eu repetia 300 vezes. Eu podia estar muito estressado. E aí, as crianças eram muito pequenas, eu repetia muita coisa. Minha avó repetia
Só que essa repetição, seja em qualquer momento da vida, porque o idoso se torna uma criança de novo, tem que trocar fralda, tem que ensinar a fazer as coisas de novo, tem que lembrar que não pode fazer tal coisa. Eu entendi muito sobre esse momento que ele reflete no futuro. O quão bem você cuida e trata dos seus filhos, o futuro você também vai ser cuidado e tratado, né? Dizem que o menino você cria vai para o mundo e a menina vai cuidar de você ao longo da vida e para o final da sua vida. Muitos não são assim, mas eu imagino que a grande maioria seja. A maneira como você vai cuidar e tratar dos seus filhos, educar seus filhos hoje, vai refletir, essa conta vai chegar lá na frente. Então, qual é a semeadura que você está fazendo para que na hora da sua colheita você tenha uma boa safra? Tem a ver com a educação da sua vida, dos seus filhos, a maneira como você trata eles. É isso aí. Eles. Perguntas? E aí agora a gente tem a dúvida invertida. Gostou? Essa é boa. Eu vou puxar porque eu tenho duas dúvidas. Puxa. Rápidas. Meu Deus. Rápidas. Duas situações que aconteceram comigo. Uma 1 ano e meio atrás, não comigo, mas com um amigo de um amigo de um amigo meu. Primeiro, ele era pai de pet. Não, mas é verdade. Pai de pet, tá. Eu sou pai de pet também, mas eu sou pai de crianças de verdade, não de bebê reborn. Mas ele era pai de pet, aí a mulher deu um pé na bunda dele, aí ele ficou choramingando por causa do pet da mulher, depois só pelo pet. E aí ele falou assim... Pô, tô pensando em entrar com um processo, se eu vou no cartório, como é que eu faço para fazer a divisão do meu pet, para eu poder pegar os pets? A primeira dúvida é essa, existe no cartório alguma maneira de fazer divisão paternal de pet? Pegar uma cinta e dar uma cinta. Foi o que eu falei. Falei, ô Zé, é mais fácil tu comprar outro cachorro. Não, mas o Fifi é muito legal. E durante um tempo fez isso. Aí ele levava o cachorro pra praia e a mulher, você levou ele na praia, ele está com areia no pelo. Não, mas não sei o que, não, mas eu levei no banho todo, não interessa. Aí quando a mulher arrumou um namorado, aí ele falou, meu irmão, você tá de brincadeira que eu vou ter que ver esse marmanjo vir me buscar cachorrinho aqui. E o cachorro ainda era, enfim. Então a primeira pergunta é essa, a segunda pergunta rápida que aconteceu semana passada. Isso acho que é algo que vai acontecer ao longo do tempo, né? Cada vez mais, obviamente... Pais que não decidem ter filhos, pais que não optam por ter filhos, eles vão contrair um patrimônio ao longo da vida e no final não vai para lugar nenhum. Para onde vai o patrimônio desse casal sem filho? Ou, por exemplo, o cara não tem irmão, não tem primo, não tem tio, não tem nenhum parente próximo, nada. Já vou deixar a dica aqui, se quiserem fazer um testamento, beneficiar ou casal notarial também. Assim, também é um caminho, né? É um caminho. Quando acabar aqui eu vou contar uma história para vocês em off, mas as duas dúvidas e o segundo é o que acontece com o patrimônio do casal que não teve filhos, já que o assunto é filho. Não teve filho, não tem irmão, não tem tio, os pais já morreram, não tem nenhum parente próximo. O que acontece quando esse cara vem a falecer? Bom, se eles não... Bom, a primeira pergunta, existe guarda compartilhada hoje de pet, né? Você estabelece isso. Pode fazer no cartório. Faz no divórcio, faz. Eu não sei se eu teria maturidade, eu ia rir na hora. Acho que a gente já teve eu ia tentar conversar, eu ia tentar conversar, meu camarada. A gente já fez, Vamos tentar organizar já tem a guarda compartilhada do pet, é muito normal, o pet não é mais coisa, né? Não, ainda... Tá na transição ali de coisa para eu tenho a luz a gente tá entrando agora no ramo de cemitérios, né? Você sabe por que o cemitério de pet tipo assim, é uma realidade, Sim. Mas sabe por que ele não é rentável, exceto grandes centros que ele consegue, porque daí você ganha no volume? Porque o pet, depois que ele falece, e você vai lá e crema ou então guarda, enterra lá, depois de 4 meses o cara nunca mais volta. Ele compra outro pet e a vida que segue. E a vida que segue. E a vida que segue. E você só consegue viabilizar economicamente o cemitério de pet em grandes centros, grandes cidades, por exemplo, no interior de São Paulo, às vezes você tem grandes cidades, porque você tem um volume. Ele substitui, né? Porque o pet substitui. O tradicional já não. O tradicional já é uma homenagem que a pessoa faz pro ente querido, vai, tal, tipo assim, fica nessa questão. Então, poxa, eu tenho uma certa reticência em trabalhar, um certo desconforto em tratar da mesma maneira o pet com a certa... Porque eu acho que você acaba banalizando institutos sérios, que foram criados para você cuidar de tipo assim, você regulamentar uma questão do filho, de você quiser... Tipo assim, dá para adaptar para pet? Dá. Mas é umas... Mas existe hoje essa opção. Existe. Olha aí, se tivesse que cobrar mais caro, se tivesse um acréscimo na tabela, se tivesse cláusula de pet,
As pessoas pagariam mais felizes do que quando se fala de criança. Tá? A segunda São 150 milhões de cachorros e gatos no Brasil. No É mais, Brasil. muito mais do que criança. Muito pô. mais. É quase, Agora, é quase quase um um pra pra cada um. É um pra Quando um. chega o casal assim, eu queria divorciar e tratar a guarda do bebê reborn. Eu falo, olha, infelizmente eu isso aí não posso não- fazer isso- essa escritura. Por que não? Porque você não tem capacidade civil. Você está completamente louco. Não Fora é que da eu não casinha. posso colocar. É porque você não tem. Você pede uma interdição, São. alguma coisa assim. E a outra pergunta, quando não tem ninguém pra deixar essa... Bom, um vai falecer antes, né? Sim, Ou sim, só vê uma comoriência aí, dentro de É. um acidente, um avião caiu. Mas é do município. Mas é do município. Não, há isso muito é herança tempo. jacente. Herança jacente. Herança jacente, a parte imobiliária vai pro município. E isso era uma coisa que durante muito tempo os municípios não olhavam com carinho para isso. Hoje, diante da informatização, por exemplo, porque os cartórios, se você pegar de 10 anos para cá, é outra sistemática, é outro. Sim. Tipo assim, hoje a gente tem tudo informatizado, a gente tem tudo digitalizado, a gente tem índices de busca. Então, as informações com os órgãos estatais são bem cruzadas. Hoje, uma herança jacente, o município, hoje aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma procuradoria específica para tratar de herança jacente, que é justamente para se habilitar nesses processos, tanto judiciais ou extrajudiciais, para arrecadar esses imóveis para o município. Eu sei que nos Estados Unidos existe um nicho de negócio, os advogados pegam a listagem das pessoas que faleceram nos últimos X tempos e esses imóveis vão a leilão. E eles compram esses imóveis das pessoas que não tinham filhos. Acho que no Brasil... Não, acho que não existe, não. Não existe. Não conheço Não. isso. Mas isso é um baita... O município lógico, pode né, vender, tá? O município pode vender. Mas depois que ele arrecada. Depois que ele arrecada É. e faz um processo de desafetação e vende. Porque às vezes é o seguinte, o município pega, arrecada, vamos dizer, o município arrecadou um sítio em Carmo. O que o município vai fazer com o sítio? Não tem utilidade? Vende, transforma. Vende. em Mas a dinheiro, cobertura na Vieira Solto faz o quê? Vende. O prefeito vai morar lá. O prefeito acho que não, mas... Mas O assessor vai. tem as questões primeiro sucessórias e ainda assim, às vezes a pessoa não tem um herdeiro direto e aí fica a dica novamente para a pessoa assim, eu não tenho herdeiro nem Legal. o meu companheiro, não tenho pai, mãe, filho, irmão, sobrinho e até ali a última linha sucessória. Ela ainda assim pode fazer um testamento e dispor para quem ela quiser, inclusive para o casal notarial. Pode deixar para um pet? Pode. Não, Não, no Brasil não. então, não pode. ainda não, aqui Só não Hollywood existe esse essa negócio, previsão. Hollywood. Nos né? Estados Unidos você pode. Nos Nos Estados Unidos você pode. nos Hollywood. Estados Mas aí Unidos você nomeia o administrador, né? Não sei como é que vai chamar lá. Mas enfim, aqui Você pode escolher alguém doar, deixar o doar testamento para você pode deixar qualquer um. para uma. Pode deixar, por exemplo, Instituição, para pode. Ana Vitória ou pode deixar para o casal notarial. Entendi. Pode deixar para uma instituição. Um CNPJ, Isso. Pode. uma Inclusive, pode. ONG, um instituto. E o que é engraçado dessa herança jacente tipo assim, é um assunto bacana. Eu gosto disso, porque como a realidade, a evolução do direito perto da realidade social vem acompanhando também. Hoje, dificilmente você pega uma herança jacente. Por que o município do Rio teve que criar uma procuradoria específica para isso? Porque praticamente estavam acabando heranças jacentes. Porque quando o direito passou a reconhecer o parentesco socioafetivo, Sim. todo mundo que morre, não, Tem um crush, ou então, eu convivia, biscoito. ou então, eu fui criado como filho, ou então sempre tem alguém que se habilita. Então, hoje, a todas essas contestações que eu já vi do município requerendo a herança jacente, a briga sempre é com algum herdeiro socioafetivo pedindo o reconhecimento dessa condição. Só que estamos caminhando aqui para o nosso final. Acho que agradecer aqui a presença de vocês, esse especial. Obrigado. Você, papai, eu vou falar aqui a mesma coisa que eu disse no Dia das Mães. Jesus precisou de uma mãe, assim como precisou de um pai. José ensinou uma profissão a Jesus. Jesus, olha só, você fica aí deitado na sua casa, vendo a vida passar, está falando de pai, empreendedorismo. Jesus, Deus, saiu lá do céu, veio para a terra, até os 30 anos, o homem trabalhou, ele carpinteiro, estudou dali, depois ele começou o propósito dele. E tá você deitado aí, esperando seu pai morrer, para pegar o apartamento do seu pai e vender. Então, gente... Então, a gente está caminhando para o final e, assim, normalmente a gente pergunta o que te motiva.
Mas hoje a pergunta vai ser, vai ser mais específica. O que te motiva como pai? Como pai. Boa. Não pode falar que é o filho. Tem que ser... A minha resposta é fácil. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu tinha certeza que eu queria ser empreendedor e pai. Então, hoje eu me sinto realizado, né? Às vezes eu vejo muito o texto falando assim, o dia que você estiver chateado, olha para frente, olha para onde você está e vê que é o resultado de muita oração e muito pedido lá atrás. Sim. Né? Você acha que não chegou ainda em algum lugar, mas na verdade você já está muitos degraus ali acima do que você imaginava. Então, quando você para refletir, minha vontade era ser empreendedor, empresário, né? Varejista por opção e por insanidade, mas a paternidade é uma das coisas que mais me faz se sentir realizado. Então, quando eu falei no início que eu não sabia como ser pai, porque apesar da figura paterna não ser presente na minha vida, eu acho que o grande desafio da minha vida hoje é acertar o máximo, tentar acertar mais do que errar, junto com eles. E quando perceber o erro, não ter vergonha de ir lá, assumir que errou, pedir desculpa, corrigir. Eu erro pra caramba, todos nós erramos, mas reconhecer esse erro e corrigir a rota enquanto dá tempo é o grande propósito da minha vida. Eu falo, eu respeito quem opta por não ter filho, eu entendo quem não pode ter filho por uma questão genética, enfim, medicinal ou algo nesse sentido, mas não existe nada melhor no mundo do que ser pai e ser mãe. Então essa é a minha grande força de viver. Eu inicio quando eu palestro em algum lugar, eu falo assim, eu vou falar para palestrar, eu sou Michel, mas antes de apresentar o que eu faço, eu vou falar que eu sou o pai do Aron e da Ayla, que é o que me faz estar aqui hoje de manhã. Então esse é o grande propósito da minha vida que me faz querer acordar mais disposto de manhã. E isso é uma coisa que muda mesmo, né? A gente sempre escuta falar, o dia que você tiver pai, principalmente os nossos pais, o dia que você for pai, você vai entender. O dia que você for pai, você vai entender. E a gente falava, não, já sei de tudo, já sei de tudo. Poxa, mas depois que nasce, realmente... Febrinha de 37 graus te tira do prumo, né? Te tira do prumo. Do mesmo jeito que o sorriso também, o grito, é bem legal, te muda tudo. Eu costumo falar que eu sou uma vez eu vi uma palestra do Rick Chester que ele fala, toda linha de chegada também é um ponto de partida. E a gente procura, eu procuro ser, tipo assim, um eterno agradecido, mas também um eterno insatisfeito, que a gente tem que sempre procurar, tá, e agora, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Seja na educação da Olivia, que agora, qual é o... e a gente acompanha muito isso, você falou da bicicleta é engraçado. Primeiro ela tem aquela bicicleta que ela já deixava do lado, aí agora ela já monta em cima naquela de equilíbrio. Aí agora já começa a ficar pequenininho, aí ela já quer aquela com a rodinha. Então, você acompanhar essas etapas, você fazer o passo a passo, é muito importante, isso acaba te motivando. O próximo passo, qual é o próximo desafio? Sabe um negócio legal que aconteceu comigo, que eu acho que vale para os pais que vão estar assistindo esse episódio? Quer saber o que seu filho imagina ou pensa de você? Dependendo da idade, ele fala assim, papai quer ganhar uma coisa no Dia dos Pais. O que você acha que papai gosta e vai ganhar? Você vai descobrir muita coisa nessa resposta. Muito, cuidado, hein? Cuidado com a pergunta. O que você acha que papai vai gostar de ganhar de presente? Já diz muito sobre qual a visão que seu filho tem sobre você. Sobre a questão do erro que você falou, eu costumo muito falar com eles assim, isso você já tem. O que você vai fazer com isso, com esse erro, é o que vai fazer a diferença na sua vida. E na nossa também, né? Sim. Tá bom, cheguei aqui, olha, errei com você, tá bom. Mas como que a gente pode resolver? Só erra quem faz. É isso aí. Com eles também, né? E sabe o que é legal de pensar? Eu sei que tá chegando pro final, mas quando a gente é criança, a gente olha pros nossos pais, nossa mãe fala assim, caraca, ele sabe tudo, né? Aí quando a gente chega e vira pai, caraca, eu sei, tô aprendendo enquanto eu tô fazendo, sabe? Eu tô construindo aqui, estudando engenharia enquanto o prédio tá crescendo. Trocando, então a gente vai errar. Com um carro a gente vai errar, mas saber que tá errando e no intuito de acertar mais do que errar, é o melhor dos tudo. A vida do empreendedor, e acho que de ser pai é muito parecido, né? Pai, mãe, empreendedor, é porque ninguém começa com o seu negócio pronto. A gente vai aperfeiçoando no meio da trajetória. E não tem como. E se você estiver esperando ser para fazer, querido, a vida vai passar e você não vai fazer nada. Suas redes sociais. Meu Instagram é @michel.tawil e lá você encontra Blumen, encontra todo o resto. Elon? Elon Arraes? Não, é H3. H3LON. H3LON. É pra ninguém achar ele. Pois é. Então, gente, muito obrigado. O nosso é @casalnotarial, né? No Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. E amanhã, querido,
em vez de levar seu pai para aquela fila de restaurante, que tá todo mundo em pé, todo mundo pensa a mesma coisa, faz uma comida gostosa em casa. Exceto se você morar em Teresópolis. Aí você vai no Aí Touro. você vai no Touro. Tem um restaurante bonzão lá, o Touro. Vai no Touro. Você que se for, faz a reserva. Pode fazer reserva? Pode. Então tá bom. Você pode fazer reserva lá. Mas se não der pra fazer reserva no Touro e não der pra sair, fica em casa. Fica aquele dia de família gostoso pra caramba. E quem não tem mais o pai vivo, mas é pai de criança, conta uma história do seu pai para o seu filho. E eu conto várias no meu. Aproveita o dia pra contar. Aproveita pra eu contar. Então é isso. Já falou, gente? Já falamos. Então vambora. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, mães, tios, amigos, avós e por aí vai. É isso aí. Um beijo.